Fala galera, tudo bem? Na próxima semana a gente vai estar fazendo uma live no canal aqui falando de operação de planejamento estratégico, né? Como vender, te ajudar com ligações cold call, fazer um trabalho bem diferenciado aí dentro do seu call center, do seu televendas para ajudar. Vou estar trazendo aqui o Gustavo de la Cruz, que é um coordenador. O cara é top, o cara faz um trabalho muito bacana, bem na linha que eu acredito, né? Aquela pegada de você ouvir o cliente, entender a dor do cliente, poder levar para o cliente uma solução que faça sentido para ele, né? Não só empurrar uma venda em si para bater meta, entre outros. Então vai ser um bate-papo bem bacana. E com base nisso, o pessoal aí do Vai na Raça nos liberou um vídeo de uma aula, né, de dois caras assim fantásticos, né, do Gabriel e do Antônio. Eles também são responsáveis aí por operações, né, de call center ativo. E eu vou deixar no canal aqui, né, o vídeo. Então, para vocês aí, espero que gostem. Vamos dizer que é um esquenta para nossa live aí. Tá legal, galera? Valeu, obrigado. Fique com Deus aí. Tchau, tchau. Fala, raçudos! Tá começando mais um episódio do nosso podcast Pode ir na raça. E hoje vamos falar com os caras do call center. A gente começou aí um tempo muito legal junto há uns anos, mas os caras vêm da estrada há muito tempo, então eles vão falar bastante sobre call center, sobre amizade e sobre mais um monte de coisa. Muito obrigado, Wendel. Wendel e Renan, cara, parabéns mesmo pelo trabalho. Pelo menos você ganha uma caneca nova, né? Até antes de eu falar... Ele ganhou uma caneca, você já tinha um, para de chorar. Ó, até antes de eu falar como que eu conheci esse indivíduo, o título do capítulo é Irmandade no Ambiente Operacional. Perfeito. Então, como que a Irmandade pode fazer diferença no nosso ambiente de call center, no ambiente corporativo como um todo. Então, eu preciso dar alguns passos para trás, porque eu acho que a minha história, ela mostra como que a Irmandade pode ajudar a gente a escalar a nossa carreira. Então, eu estou em call center desde a minha primeira assinatura na carteira de trabalho, então desde os meus 18 anos. Trabalhei 7 anos lá em Belo Horizonte, eu sou de BH, sou mineiro, trabalhei na Vivo muito tempo. Construí uma rede de contatos lá absurda, 7 anos não são 7 dias. E o meu atual, então, coordenador na época, Gustavo, cara, um abraço. Ele recebeu uma oportunidade de ser gerente geral na Alma Viva, em Maceió. E lembrou de mim e me convidou. Falou, Gabs, quer vir ser meu coordenador aqui? Obviamente, eu fui um cara que sempre gostei de desafios. Então, foi a mudança, acho que mais drástica da minha vida. Quando eu saio da minha cidade, da minha casa, e vou no peito e na raça, 2 meses antes da minha esposa. Então, eu fui sozinho. Depois, a Natália, meu amor, te amo, foi junto comigo enfrentar esses desafios. Então, foi o primeiro salto que eu dei de carreira graças a um relacionamento. Na Alma Viva, eu conheço o Fabiano Marinho e o Juliano Basílio. São 2 pessoas importantes na minha carreira. O Fabiano, depois de um tempo, ele vai trabalhar na Vicstar, em Teresina. E me faz um convite para ir para a Vicstar, em Teresina. Então, é o segundo salto que eu dou de carreira num cargo acima por causa de relacionamento. E o Juliano Basílio, que eu também tinha conhecido lá na Alma Viva, também vai para a Vic, só que de Votuporanga. E também me faz o convite, dessa vez só uma transferência de filial, para sair de Teresina e ir para Votuporanga, que para mim foi a mudança que, cara, mais me agradou, porque é uma cidade que eu me apaixonei. Eu não saio de Votuporanga, a não ser que eu não tiver opção mesmo. Você já falou isso. Ou eu passo fome daqui, ou eu não saio. E lá eu conheço esse indivíduo. Então, é a primeira vez que eu tinha saído de uma capital, então Belo Horizonte, Maceió e Teresina, e vou para o interior. Na minha cabeça eu lembrava um pouco do interior de Minas, são casas mais rústicas ali, Ouro Preto, Diamantina. Eu chego em Votuporanga e eu me deparo com uma situação totalmente diferente. Eu falo, cara, lá, não é interior. Eu fui lá, é a Suíça, porque é uma cidade muito bonita. Casas planejadas. Só falta nevar, né? Porque lá cara, quente pra caramba, né? derrete. Na verdade, se bem que você foi pra Maceió. Mas na verdade, em Votuporanga neva. Só que não consegue chegar no chão. Pois é. Evapora no meio do caminho. Cara, é muito quente. Mas, mediante a todas as coisas positivas da cidade, o calor a gente tira direito. Mesmo porque eu vim de Teresina, né? Eu saí de Teresina pra ir pra Votuporanga. Teresina é muito mais quente. E aí, chego no call center lindo. Tem uma percepção ali diferente do que eu imaginava. As pessoas
quase todo mundo com curso superior, educadíssimas, instruídas. E aí me vem um senhor de camisa xadrez e bota. E chapéu de cowboy. Eu falei, gente... Eu vi um cara parecido uns meses atrás aqui, Veio só não aqui, tava né? de chapéu. Aí eu falo, como assim? E aí eu conheço esse indivíduo, É o cara novo que é mais essa velho peça que vai se o cara novo apresentar. mais velho. Mas no meio de um call center, eu tive a experiência de ver um cara de bota. De bota E e o que, bota... que você foi fazer no call center de bota, rapaz? Cara, mas é o jeito que eu sempre me vesti, então não tinha muito o que fazer. O Gabriel chegou uns 3 meses depois que o site estava pronto. 3 ou 4? Foi uns Aquele 3, site era acho que no bonito terceiro demais, mês. velho. Quando, acho que no último podcast no eu falei um pouco sobre isso, né? Não existiria talvez o Antônio no call center que vocês conhecem se não existisse o Gabriel por trás. Acho que por motivo simples, tá? O Gabriel, ele foi a pessoa que realmente... Ele não tem... Ele pode ser aquela pessoa explosiva naqueles momentos, mas é a pessoa mais aberta que tem na face da Terra para te deixar ensinar. Então, ele me deu muita oportunidade de poder crescer. E aí ele chega lá, eu não era nem do grupo dele, e o nosso primeiro contato foi por conta do MDP da Telefônica. Que tinha que fazer uma conta numa tabela dinâmica Eu sei que de somar a produto. cada 20 minutos ele vinha na minha PA, me ensina esse negócio no Excel. Aí eu ensinava. Aí meia hora ele voltava, não deu certo não. Aí eu ensinava de novo. Umas 30 vezes. Eu falei assim, ele vai achar ruim, né? Mas não, ele me ensinou umas 30 vezes até eu aprender. E dali a gente começou a criar um relacionamento. Eu já tinha ali um certo relacionamento com o Fábio ali no começo. A gente tava trabalhando junto. E aí foi indo. Acho que depois de 7 meses o Juliano dá aquele nosso lindo presente que foi o ativo. O Gabs vem para assumir essa operação como gerente do ativo e eu vou como supervisor de back-office. E basicamente eu acho que eu fiz tudo menos ser supervisor de back-office. Então a gente dividia a mesa. Falando isso, me deve um notebook. A gente dividia a mesa. Cara, a gente literalmente dividia uma mesa que cabia uma pessoa. Então eu ficava com o meu note aqui Metade de uma perna e pra ele fora. sentado do outro lado com o note dele. Um certo dia eu esqueço e arredo o meu note. Nossa! O que acontece? Despenco o notebook dele no chão e quase quebra todo. Caraca. E faz parte, né? Essa experiência nossa do ativo foi uma das experiências mais intensas que eu já tive na minha carreira. Cara, eu conheci vocês por esse motivo também, né? Conheceu brigando, né? Mas é de praxe também. Mas a gente tá falando aqui de parceria, de amizade. Eu tinha feito um esquema pra parecer que eu esqueci. Vou mentir. Na verdade, Mas assim, eu falo dos vocês patrocínios. começaram a dar essa introdução de irmandade e a gente tem que falar dos nossos patrocinadores, Que né? são irmãos nossos. Perfeito. Então, Cara, Essa pagar a resenha, conta, né? né, gente? Lógico. Tá vendo? Já Eu falei que que as alguém tinha talento aqui nesse podcast. O Renan, Mas o cara eu só tô talentoso. aqui pelo rostinho não bonito. Graças né? a Deus a gente trouxe E o Gabriel e o Renan, É, velho. você que tá vendo aí, ó, Graças a Deus. vai fazer as perguntas, depois a gente vai abrir aqui pra eles Compartilha. responderem. Compartilha, lembra aí, Dá ó, um que joinha. tem Pix rolando aí. E principalmente, curte aí, dá um curtir, porque isso ajuda para entregar para mais pessoas também, tá? Vamos falar aqui do pessoal que tá apoiando a gente desde o começo. Tem pessoas acreditando muito mais na gente do que a gente mesmo, né? Então a gente vai falar da DeltaVox. DeltaVox é um discador, para quem não... É difícil alguém que está assistindo agora não conhecer um discador, né? Mas para quem não conhece, é uma forma de você fazer descargas automáticas para entrar em contato com o seu cliente e aí você poder fazer estratégias para você ligar para ele na hora certa e poder ofertar seus produtos. Isso no call center é essencial. E o DeltaVox ele vem com a inteligência para tornar isso mais claro e objetivo possível para você não estressar seu cliente como muitos call centers fazem. E aí a gente também tem o apoio falando de dinheiro. Dinheiro lembra bater receita meta do que a gente tá falando no call center. O que vocês mais, como eu posso dizer assim, ó, mais se apegam no conceito de call center e o que a Irmandade ajudou? Porque a gente sabe que bater uma meta do call center é treta, todo dia é uma meta nova. Você bate a meta no dia 31, dia 1º já tem uma meta maior. O que é a amizade, essa gestão E só adicionar alguma coisa, complementa. aproveitando, talvez, e como manter esse clima de irmandade num ambiente competitivo, que é o corporativo, né? Gente querendo galgar cargo. Então, assim, o que você acha disso Perfeito. tudo? Cara, eu acho que antes de mais nada é importante a gente lembrar que call center é muito amplo. Então, a gente sabe que tem vários segmentos diferentes dentro de call center. A gente pode estar falando de um atendimento receptivo, a gente pode estar falando do atendimento técnico, um atendimento voltado para vendas, que inclusive é onde eu estou hoje, e o Vander, que vocês viram ali, é um cara que me ensinou muito. Essa energia que eu trago hoje, essa pegada, esse entusiasmo, eu aprendi na Comimax,
que é onde eu vi que a cultura faz diferença na empresa. Então eu começo respondendo a pergunta assim, é preciso ter uma cultura enraizada de comprometimento, de parceria, de lealdade, de transparência. Então não adianta o Gabriel e o Antônio serem duas pessoas que se dão bem ali na gerência se o resto do time não tiver um ambiente que seja do mesmo nível do que o nosso. Então a gente sempre tentou dar o exemplo para que os nossos líderes, que são peças fundamentais ali na entrega do resultado, conseguissem replicar isso para as equipes. E é muito importante algumas coisas. Por exemplo, é muito importante a gente ter um ambiente de respeito. Perfeito. Porque a gente não pode tratar pessoas diferentes, tratar mal alguém ou levantar o tom de voz. Não, respeito é a base. Isso eu acho que é indiscutível. E aí a gente precisa ter um ambiente que seja competitivo, que estimule competição, de preferência com boa remuneração, com bons incentivos, com indicadores que sejam atingíveis, que sejam claros. Não pode ter dúvida na métrica do indicador. Se alguém ali na equipe acha por alguma razão que alguém está sendo beneficiado, acabou a cultura de parceria. Então é muito importante que você seja muito claro ali a gente sempre fala da meta SMART, né? Então são algumas coisas que a gente precisa seguir. Eu acho que uma meta atingível, uma meta mensurável, e aí dentro disso tudo que a gente falou, pessoas que tenham a nossa cultura. Então, quando a gente pensa em montar uma cultura, a gente precisa que os líderes sejam parceiros, que sejam aliados na hora de disseminar isso na prática. A gente está cansado de ver empresas que têm uma cultura muito forte no papel, mas na prática ninguém segue, ninguém nem sabe. Você estava até comentando antes de começar sobre isso, né? Perfeito. Cara, e é engraçado isso, porque quando a gente fala de cultura, muitas pessoas aqui vão interpretar de uma forma de criação. E, na verdade, é uma parte, mas não necessariamente é a criação. A cultura da empresa, ela prega por uma ética e uma moral que é pré-definida para fazer o ambiente funcionar. Então, você pode ser do interior, você pode ser da favela, você pode ser do alto nível. Essa cultura, ela consegue ser disseminada se você tiver um mínimo de bom senso. Perfeito. E as pessoas confundem isso. Eu já trabalhei em empresa, eu acredito que vocês também, onde a pessoa confundia a cultura com educação, por exemplo. E às vezes a pessoa acha que é o correto, né? Eu não vou me exaltar, não vou falar, mas ela esquecia dos principais, que é, você não precisa ser ignorante, mas você tem uma meta, você tem algo, você tem pessoas dependendo de você. Às vezes você saber falar vai te levar a seguir a cultura, e aí a pessoa confunde isso e falar, não, para eu fazer isso tem que ser mal educado. Não, pelo contrário. Não tem nada a ver com na minha cabeça, a cultura é osmose. Se você vende aquela imagem, você coloca aquilo como propósito, as pessoas compram a ideia e seguem. Quando você fala de, talvez, colocar eu e o Gabriel ali muito próximo, e demorou, tá? Acho que demorou 11 meses para poder ser promovido para gerente trainee, ainda sobre a gestão, depois um ano e um pouco para a gente poder virar par. Só que sempre existiu uma coisa assim, o Gabriel nunca teve ego. Então, solta ele para... Fala perto do solta o menino para jogar e deixa ele jogar. Quando você passa por outras empresas, a gente foi tocar uma, inclusive, depois da Vicstar, a gente tenta colocar a cultura, mas todo mundo precisa comprar a ideia. Não uma parte das pessoas que a gente quer implantar. Lá a gente sofreu com isso, né? Demais. Porque a gente queria fazer um negócio diferente. Bacana e não compraram. Porque eu vou pegar exemplos, tá? Eu passei um período muito curto ali na Cobb Max, podia sair da Cobb Max para poder ir para Neon, onde eu tô hoje. Você pega ali um produto que era de vendas, você vê uma cultura enraizada, como é a da Cobb, ali é enraizado, os caras respiram realmente vendas. E você querer levar isso, a venda não pode estar atrelada 100% na meta. Ela tem que estar atrelada ao objetivo da pessoa do outro lado ter um benefício. Perfeito. Então, qual que é o seu benefício quando a gente está falando do mundo corporativo? Ganhar mais grana. Então, se você tem uma remuneração que ela compete com o mercado, ela te dá força para você conseguir conquistar as coisas que você tem, automaticamente você se esforça mais na ponta. Você vende, você cobra, você arruma N fatores. Quando a gente está um pouquinho mais para trás, acho que dos bastidores, e hoje eu estou um pouco mais para trás, saí de operações esse último mês, a gente começa a olhar que o modelo de competição ele acaba atraindo mais as pessoas. Você coloca as pessoas para competir entre si, e essas pessoas acabam gerando o resultado que você precisa no final. Não necessariamente, e isso eu vejo muito como propósito, hoje a gente não contrata mais empresas para prestar serviço ou algo parecido, que a cultura não é muito forte. Até o próprio call center antigo, se a gente pegar... Muito, né? Exato. Quando a gente pega os call centers antigos, eles mesmos estão começando a se adaptar a uma cultura totalmente nova.
Pega uma cultura igual de vendas da Cobb, implanta num call center hoje de vendas. Cara, os caras vão voar, os caras têm 4, 5, 6 mil funcionários ali vendendo todo dia. Então, você vê este conceito nascendo em empresas que estão muito bem no mercado, e as bigs, são as grandonas, a gente pode pegar várias aqui, né? Pegar as 5 primeiras ali, estão começando a ir para esse caminho porque agora eles começaram a ver o valor. Eles não acham é que é mais fácil, que o Excel. né? Não é que é fácil você criar uma cultura. Eu acho até mais difícil. Se você já é grande... Quanto maior, mais complexo é. Dói mais. Se você já começa isso da forma correta enquanto você ainda é pequeno, obviamente você tem maior chance de chegar ao sucesso. E aí o Antônio trouxe uma fala ali que é muito importante, principalmente quando a gente fala de venda. Pelo menos até eu entrar na Cobb, eu tinha um pouco de receio de falar que meu objetivo era ganhar dinheiro. Porque eu tive experiências no passado que era feio. Culturalmente... as pessoas falavam assim, não, mas ele só quer ganhar dinheiro, ele tem que querer aprender. Eu tenho que querer aprender também. Mas não tem nenhum problema eu querer ganhar dinheiro. E na Cobb isso é muito claro. A gente, por exemplo, a gente quer consultores, vendedores que tenham como premissa ganhar dinheiro. Porque através do dinheiro eles vão realizar os seus sonhos, cara. E isso é de extrema importância. Enfim, olhando em empresa assim, você vê que a gestão que não pensa dessa forma, às vezes mais atrapalha do que ajuda. Não estou falando que a pessoa tem que ficar na ganância. Não. O que você está falando não é isso. Não é isso. Mas, por exemplo, enfim, uma situação, foi lá na empresa, pô, tem RV. Tá bom, tem RV, todo mundo tá participando, pode ganhar RV. É divulgada a RV para todo mundo? Não. Eu sei quando cai o dinheiro na minha conta. Aí não faz Eu sentido. falei, cara, não faz sentido nenhum. Porque é uma métrica para fazer você alcançar os objetivos. Se eu não sei como alcançar o objetivo, É se eu alcancei, um custo você só solto tá gastando dinheiro. que não tá gerando nenhum tipo de engajamento Aí pro seu agora, o que a time. gente fez? A gente mudou o modelo. Então, é falado lá o que você pode ganhar, o porquê você não ganhou mais, que isso é importantíssimo. Às vezes o cara não ganhou por conta de 2% de uma entrega de resultado, que se ele sabe desse risco antes, ele vai lá e ajuda, e a gente bate a meta e a empresa ganha muito mais dinheiro. Tem que ficar muito claro. Muito claro. A empresa não dá esse valor a esse tipo de coisa. Aí uma dúvida assim, claro que existem N fatores que no final vai trazer lucro ou prejuízo ou empatar. Mas se falando em relacionamento, o que gera perda de dinheiro ou perda de engajamento numa empresa assim? Cara, eu acho que ele é inteligente. Ele sabia que alguém tinha que compensar. Porque a gente trouxe os dois, né? Mas assim, como a gente falou ali muito de meta, de mensuração de resultado, eu acho que se alguém ou se o ambiente acha que as métricas são injustas, você mata o modelo. Porque a gente está falando muito de irmandade, mas irmandade não pode ser confundida com bajulação. Ninguém quer ser bajulado. Mesmo porque, se eu hoje for indicar alguém, eu não vou indicar porque a pessoa fica me bajulando. Eu nem gosto, isso é péssimo. Eu vou entregar porque a pessoa tem resultado. Se além do resultado eu sentir que a pessoa é leal, é parceira, é dedicada, ela tem a faca e o queijo na mão para crescer. E em call center, as pessoas confundem isso. Algumas pessoas têm mania de querer seguir um par, que é o que fala mal de todo mundo, que queima a empresa, ao invés de procurar quem são as referências aqui dentro. Quem são as pessoas que cresceram dentro dessa empresa para eu entender o que elas fizeram, mas como você não fizeram. Acha que também há algumas empresas que deturbam a política pode levar a isso? Pode. Tenho certeza que você já conviveu com gerentes que eram esse perfil. Aí responde a pergunta do Renan. O que mata? Injustiça. Que o negócio, se você vê que alguém equipe, que subiu porque a pessoa é bajuladora e não fez por onde, isso acontece quando as métricas não são claras. O tanto que eu apanhava na Vicstar. Eu tava nem aí porque as pessoas falavam, eu vou em quem sabe o negócio, mas eu vou aprender com quem sabe. Então, isso do ego e do bajular não vai te levar em absolutamente lugar nenhum. Você tem que aprender. Qual que é a tua situação de aprendizado? Eu preciso fazer, o meu método de aprender é fazendo. Então, o que eu fazia? Gabs, consegue me ensinar isso? O Gabriel, gerente, cuidando de um monte de... Cuidava do técnico na época, né? Cuidado. Um monte de bucha para eu poder resolver. Isso que é o gestor diferente. Ele parava, senta aqui, deixa eu te mostrar. Mostrava como fazia. E isso vai começando... Frente do microfone. Você vai xingar ele o capítulo inteiro. Inteirinho, velho. Eu vou errar essa Tem uma técnica. Mas, vamos falar. Ele, quando veio da outra vez, ele colocou o fone. Aí, só porque você falou que não ia usar, aí eu também não vou pôr, não.
Eu não tô com meu chapéu, não vou pôr meu microfone. Deixa eu contar uma coisa aqui. Mas você tá certinho. Você tá pertinho. Existe uma técnica que dá muito certo com o Antônio. Quando eu comecei a relacionar com o Antônio, por ele ser um menino do interior ali, cuidava de fazenda, era gerente de fazenda, não era uma preocupação dele comunicação, porque é um ambiente diferente. Quando ele foi para o ambiente call center, eu corrigia ele na forma de falar algumas coisas e ele não aprendia nem pro decreto. Era igual isso aqui, chega pra frente. Então. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a beliscar. Todas as vezes que ele falava errado, que ele, por exemplo, confundiu o Irão com o Irã, mano. Não, mas tinha reunião que ele não podia falar as coisas e o Antônio saía falando. Porque eu e o Antônio falava. Ele só viu o caminhão aqui, ó. Até que ele começou a aprender, entendeu? Então eu percebi. Não faça isso em casa. Não, meu juízo. Mas dava certo. Meu juízo corporativo, ele era zero. Mas eu acho que a grande maioria nasce assim. É que o Gabriel, quando a gente conhece o Gabriel, beleza, já tinha um certo tempo na estrada, mas você já tinha muito mais tempo. Então, assim, você também teve os erros pensa e na minha situação. É normal. Pensa na minha situação. Quando eu tava lá na usina, cara, eu lidava, fazia o gerenciamento de contrato e tudo, mas eu lidava com gente da roça. Como que eu chego pro senhorzinho da roça e começo a falar de uma maneira formal? E o engraçado ele vai meter um vate a bosta. E o engraçado que a gente transforma, né? Porque eu ainda continuo falando desse meu jeito mais puxado pro roceiro, mas quando eu tô numa reunião corporativa, o Antônio transforma. Aqui em São Paulo, a gente fala que isso é o efeito metrô. Já ouviu falar de efeito metrô? Cara? É simples. Você tá na linha... O Renan vai entender e muita gente aqui que tá em São Paulo vai entender. Você tá na linha azul ou vermelha. É terra de ninguém, irmão. É nego dando tapa na cara, invadindo, ninguém respeita a fila. Beleza, você desce e faz a baldeação pra amarela. É todo mundo esperando a pessoa sair. A senhora primeiro. E o que é isso? E tal. Ó, que exemplo legal. Cultura. É isso. Mas é as mesmas pessoas. Esse que é o... Deixa eu falar que é o efeito metrô. A mesma pessoa que tá aqui, ela entende que aqui é terra de ninguém. Quando ela vai pra outra, opa, aqui eu tenho que respeitar. As pessoas se adaptam ao meio. O meio e aí vem o lance que você falou da empresa. Então, se você tiver a cultura, você consegue fazer as pessoas mas as pessoas se adaptam, né? Desculpa cortar. As pessoas se adaptam, mas é bom assim, que nem você deu esse toque. Tudo bem que não precisava beliscar ninguém, né? Mas assim, de alguém ali pra... Peraí, tem uma pessoa nova, diferente aqui, eu vou trazer ela pro time, pra ela se adaptar a essa cultura, né? Perfeito. Mas tem gente que não, a pessoa chega lá, não, deixa ela se virar, ela, tipo, só eu tive que passar por isso, ela vai ter que passar também. Não pode ser assim. Mas se a empresa não tiver um controle de cultura, isso acontece fácil. Sim. Porque é o que você falou. Você tem a cultura, você tem que autogestionar a cultura. Quem é o funcionário, ele tem que se cobrar dessa cultura e cobrar os outros. Quando isso não acontece, aí já era. Você tem que se adaptar ao ambiente. Você tem alas que seguem a cultura e outros lugares que não, porque... E olha o que você acabou de falar. A cultura, ela não é responsabilidade só da empresa. Obviamente, a iniciativa é da empresa, os valores da empresa que define ali. Mas se o time inteiro não comprar a ideia e não replicar esses valores na prática, não adianta. E call center, por exemplo, é um ambiente que chegam pessoas novas quase que o tempo inteiro. A gente lida com muita coisa, Imagina alguém que tá chegando hoje e aí vai fazer uma escuta, faz com alguém que não comprou a ideia da empresa. No primeiro dia ela já fala, poxa, tô empolgadaço, vim aqui fazer uma escuta, só ouvi mal. Já aconteceu isso com a gente, né? Então, tem que ter muito cuidado. Acontece porque assim, a pessoa acabou de chegar. A primeira impressão é o que vai ficar. Mas você quer ver um conceito engraçado? Se eu for hoje lá, na época que eu gerenciava aqueles contratos da Cófico, você chegava no fazendeiro, ô senhor, vamos ler o contrato à risca. Ele rasga aquele negócio e taca na sua cara. Desculpa, ele não vai ler aquela porra. Nem eu lia. Eu sabia o que eram os principais bullets, né? Que se eu falar bullets pro cara, ele também não vai entender, né? Eu falar pra ele, ó, esses aqui são os principais. O que ele quer entender é quanto que vai cair na conta dele no final do mês, velho. Ele não quer entender o meio corporativo disso. E a gente brincou aqui, não é nenhum demérito do Antônio, não, porque, de novo, era o meio, era interior, mexendo na fazenda. Eu aprendi muito. E ele sempre foi muito inteligente. E eu acho que ele mexia com mais dinheiro lá do que com a sim. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, é só um detalhe pra piadinha ali do beliscar. Por exemplo, o Antônio ele tinha uma característica, que ele tem ainda, que fez ele chegar onde ele está hoje. Ele sempre foi extremamente curioso, não existiam barreiras para ele aprender, ele procurava quem for. Se ele precisasse sentar na mesa do Juliano, que era o diretor do site, e falar, Ju, me ensina isso aqui, ele não tinha vergonha. Ele sentava, verdade. E é isso que a gente tem que tomar cuidado no mundo corporativo. Às vezes a gente pensa muito, o que essas pessoas vão pensar? E se eu fizer essa pergunta aqui, será que eu vou parecer idiota? Cara, azar porque você vai parecer. Se envolve nas coisas, aprende. Porque lá na frente ninguém vai lembrar que você fez uma pergunta, mas você está se desenvolvendo, você está aprendendo. E aí hoje o cara
trabalhando no Unicórnio, que é uma empresa fantástica, com potencial enorme, numa posição estratégica, e lá atrás começou, cara, sendo beliscado. Não sabia abrir o Excel. Não, o que você falou é verdade. Mas agora, imagine essa história ao contrário. As pessoas ficam com medo de errar. E aí acaba sendo esquecido na história. Ó, eu já falei, acho que foi esse final de semana que eu falei sobre isso. Eu falei assim, entenda que a gente vive coisas diferentes para poder aprender e ir para outro lugar. Eu vivo coisas diferentes no meu dia todos os dias. Todos os dias eu vivo uma situação diferente. Agora, imagine essa mesma situação. O Antônio estava lá, pegou o Gabriel como gestor. O Gabriel moldou o Antônio. Quantos Antônios não morreram no meio do caminho? Ou quantos Gabriel não morreram no meio do caminho? Já percebeu? Imagina quanto talento ficou para trás? O campeão nunca é o melhor, velho. Pode ter certeza que o melhor que ele já parou faz tempo. Desistiu. O Neymar fala muito isso. Outros jogadores, atletas falam. Eu não era humorista. Você vê um humorista e fala, eu não era o mais engraçado. Só que o cara sobreviveu até. Ele foi treinar. O cara que era mais engraçado, o cara que jogava mais, às vezes, ou pela vida também, às vezes já aconteceu de cara jogava bola, só que tinha que pagar pra jogar, pra começar. E ele tinha que ajudar em casa, então ele largou lá pra bater uma laje. Pô. O povo falava, isso acontece. O povo falava assim, você é puxa-saco do Gabriel. Eu falei assim, sou puxa-saco, admiro, e o Gabriel é o tipo de pessoa que eu tenho uma tendência de não questionar. Mas essas brigo pessoas por fora. não via vocês mas aí que tá. Não é que era puxa-saco. Quem não via o quanto que vocês debatiam não era pra chegar no resultado. Porque do mesmo jeito que o Antônio era assim, com as pessoas que naquele momento tinham cargos maiores que o dele, ele também era extremamente aberto com as pessoas que tinham cargos menores. Então ele era disposto a ensinar o tempo inteiro. O que ele aprendia, ele já queria replicar. A equipe dele amava ele de paixão, porque ele é envolvido. O Antônio é o tipo de cara, por exemplo, lá em Votuporanga, se for 3 horas da manhã, meu pneu furar, eu falo, Antônio, cara, ele fala, não, peraí que eu tô indo aí, eu troco pra você. Já aconteceu. Ele eu tô falando que é real, tá? Já aconteceu, eu falo, vixe, mano, meu pneu furou. Ele, não, peraí que eu já tô chegando. Eu falei, depois que ele veio lá de Votuporanga pra cá. A gente não... eu falei, pô, Antônio, ele falou, né, quando você vai me chamar? Eu falei, pô, na hora que você quiser vir pra gente trocar ideia. Ele veio, pegou o carro, veio, fez e foi embora. E isso é admirável. Lógico, ele tem 1 milhão de defeitos, tá? É chato pra caramba. Mas se acha bonito, inteligente. Mas ele tem essa qualidade. A gente vai entrar nessa discussão mesmo? E aí você falou um negócio que eu acho que é importante, que a gente pode trabalhar mais. Que ele se acha inteligente? Isso não. De, por exemplo, as pessoas não terem paciência. Porque no ambiente de call center isso acontece muito. Às vezes o cara é o melhor, mas ele não tem paciência pra esperar uma oportunidade. Opa. 54, hein? Não, chegou um pouquinho mais, chegou 57. Chegou a bater? Aqui tá 54. A primeira meta quase batida, então? Vamos. Tá, caramba, galera, multiplica esse trem aí, compartilha. Vai. Clica no sininho. Pra comentar, se inscreve no canal. Se inscreve, comenta aqui, faz pergunta. A gente vai ler daqui a pouco. Só aproveitando aqui, o Victor dos Santos Ferreira mandou aqui. Já pode passar a chave do Pix ou tá certo? Ô, Vitão! O Vitão é dos meus. Vai dar bom. Quem vocês verem aí com pegada louca de venda de meta, pode saber que é lá do time, cara. Porque se tem uma cultura que funciona, que eu sempre falo isso pros mais antigos lá da COB, o David, a Edline, o Vander, eles conseguiram criar uma cultura, cara, não tem como você não chegar, se adaptar e se apaixonar. Quem me via na época da Vicstar... Eu tinha um perfil totalmente diferente. Eu vejo você pondo camisa, fazendo os negócios. Dando entrevista. Eu falo, Gabriel. Cara, eu nunca me vi fazendo essas coisas. Ele me colocava, isso eu vou contar, ele me colocava pra dar entrevista, tudo que era pra se expor, ele colocava o tonto. Eu ia, né? Colocava o tonto. Ele não fala que ele gostava também. Não, adorava aparecer. Não, juntou o útil ao agradável, porque ele gostava de aparecer e eu gostava de dar autonomia. Que é uma das coisas que eu acho que no call center funciona, as pessoas gostam de serem empoderadas. Se você cerca demais, controla demais, os melhores profissionais você vai perder, esquece. Então as pessoas, para se desenvolverem, têm que ter autonomia. E vão errar. A gente tem que saber que quando eu dou autonomia é normal que vão acontecer erros. Então o problema não é errar, o problema é persistir no erro. Eu ficava puto porque olha o tanto que ele fala bem. O Gabriel é admirável quando ele tá falando. E isso acho que é compreensível por todas as pessoas que passaram pela gestão do Gabriel. Ele é um dos melhores gestores que tem disparado na frente de todo mundo. Então, ele faz todo mundo, ele coloca todo mundo numa posição de ser melhor. Tanto que ele tá ali junto e ele vai... Você já falou isso aqui, a gente já falou sobre isso, inclusive, no podcast. Ele força... Acho que não é a palavra certa, forçar. Mas ele traz a gente pra pensar, pra gente ser melhor do que a gente é mesmo. E ele falando super bem, fugindo de entrevista. Falei assim, uma hora estranho. Mas hoje eu sou um cara diferente. Eu, na época da Vic, eu era mais sério, mais centrado. Quem trabalhou comigo toda vez que você postar os negócios, é o mesmo Gabriel. E aí eu fiz uma coisa que a minha esposa me deu um toque. Ele falou, não, mas você tá modelando muito o Vander e o David. São duas pessoas que eu tenho muita proximidade e que, de fato, pra mim, são referência de venda. Você pega os caras falando, cara, eu fico de queixo caído. E eu modelo essas pessoas. Tá certo. Então, isso é algo que as pessoas têm que aprender no ambiente de call center. Quem são as referências?
Aqui, aqui, aqui. Tenho acesso? Não. Como que eu tenho acesso? Como que eu chamo para conversar? Porque todo mundo que eu conheço que é alta performance, que tem cargos melhores, não tem problema nenhum em parar um pouquinho e ensinar. Você só precisa ter vontade. E agora com inteligência artificial, conteúdo aí aberto para quem quiser. Não é mais dificuldade de ter conhecimento e informação. Precisa ter atitude. Mas você não acha que muito da... A gente está falando de cultura da empresa e tal, não tem muito da antiga cultura ferrando isso também? Mas em qual sentido? Porque, ó, eu trabalhei Você trabalhou na Almaviva. Sim. Na Almaviva se vendia naturalmente o ar de... Pô, você é de planejamento, ou você é gerente, o modo de se vestir, etc. Só que você tá falando numa classe, pô, eu quando entrei na Almaviva, eu entrei ganhando R$400 e pra mim era dinheiro pra caramba, porque... E pra maioria, você também deve ter entrado. Total. Então se distanciava muito. O ato de, peraí, eu tô numa PA e aquele cara ali, ele tá vestido socialmente e já a imagem vendia diferente. Eu entendo que na onde você tá, tem até essa cultura de meio que talvez se vestir semelhante, quebrar isso que muita... não funcionou comigo. Que startup faz, que eu acho que é muito legal, porque você humaniza a gestão. Perfeito. Mas você não acha que nos outros call centers o problema é isso? Porque Acho. não era humanizado? É o contrário. Acho. Se dava o temor de, cara, aquele cara é foda, não chega perto não. Quando ele devia ser o oposto. Pô, aquele cara é foda, cola com ele, que você vai se tornar bom também. Você falou várias coisas importantes aí que eu acho que dá pra gente trabalhar. A primeira delas Obrigado, viu? Aí, Renan. Eu também sei ele falar também coisa, acerta. Ainda bem que eu colei. Por exemplo, querendo, infelizmente, as mais antigas ainda não vou dizer todas, porque a gente não tá dentro de todas para saber, mas as empresas mais antigas não entraram nesse nível de abertura que as startups geralmente têm, o que é muito bom. Lá na empresa, cara, do presidente para baixo, todo mundo se coloca à disposição o tempo inteiro para falar com quem for necessário. Então, os consultores não sentem barreira nenhuma. Mas eu concordo contigo que tem empresas que nem só a parte de investimento, eu acho. Eu acho que a postura da pessoa é um pouco mais fechada. De ficar com o cara fechado, semblante, as pessoas têm medo. Mas assim, ó, se você tá nesse ambiente, você arrisca. O não você já tem. Procura a pessoa. Porque o cara que tá ali numa posição de gerente, ele tem o desafio igual o seu de entregar resultado. Se você vai trocar uma ideia com ele e às vezes vai trazer algum insight que vai ajudar, cara, você já destravou o cara. Que normalmente traz. Pensa um pouquinho, fala assim, poxa, eu tenho que procurar ele para aprender. Mas o que eu posso levar ali de bagagem que talvez seja útil para ele e ele vai me enxergar com os olhos diferentes? Então, acho que essa troca precisa acontecer. O outro ponto eu não lembro agora que eu ia falar com você. Deixa eu complementar, Gabriel. Eu acho que esse modelo de gestão da empresa ser aberta para 100% das pessoas se comunicarem faz até a própria gestão direta do cara trabalhar melhor. Porque imagina assim, hoje na União, se você quiser marcar um papo com o Pedro, que é o nosso presidente, é o dono, você marca. Ou seja, se você não faz uma boa gestão, ele vai falar lá... Mas eu acho que eu vejo, pelo menos eu não vejo muita maldade nisso, e eu também não tenho ego nenhum. Eu sou o tipo de pessoa que se eu falar, tô errado, se eu tô certo. Pra mim, o que importa é qual é o objetivo final que a gente vai chegar no conteúdo. É isso. Mas o que é interessante é, se você abre esse tipo de portas para todo mundo, essa cultura, o que acontece? Se eu fizer alguma coisa errada aqui, o cara tem abertura para poder falar com toda a escala para cima. Eu vou ter que prestar mais atenção, vou ter que dar um olhar mais carismático para esse cara. Tem gente que já é desse jeito por nascença, tem gente que gosta de falar com as pessoas, eu gosto de falar com as pessoas, meu dia é mais produtivo. Tem gente que não, só que esse cara que não gostava na cultura antiga, ele teve que fazer o quê? Passou a escutar. E é fundamental isso. Eu sou um cara que gosta de falar pra caramba, vocês estão ligados, e há algum tempo eu venho lendo bastante, aprendendo, e uma coisa que eu comecei a colocar na minha cabeça literalmente é isso. Tem que escutar mais. Eu via que, como gerente, eu estava evoluindo muito na parte técnica, ensinar, vocês sabem que eu não tenho caô, dei aula lá, né? Eu fiz aulinha 7 horas da manhã, 7 horas da manhã também é sacanagem. Só que eu tinha esse problema de não escutar. De literalmente não escutar. Era... A pessoa tá falando e eu já tava aqui pensando o que você vai falar daqui a pouco. E aí eu falei, caramba, isso tá mega errado. E aí quando eu comecei a puxar no histórico, eu falei, putz, essa conversa podia ter sido melhor. É óbvio que nem todo mundo vai entender e é nosso trabalho, é tentar ajudar o máximo possível. Mas hoje eu me pego mais nesse sentido de, peraí, eu tenho que escutar. Não tô falando de tempo, fica lá a pessoa falando 2 horas, não é isso. Eu tô falando assim, ó, a pessoa falou 5 minutos, parar e prestar atenção nela de verdade, né? E não no primeiro minuto já começar a pensar o que eu vou responder. Perfeito. E isso tá me ajudando pra caramba até entender
como lidar melhor com as pessoas, cara. Mas olha que legal isso deixa eu interromper vocês, porque a gente já tá devendo um pix 100 pra galera. Bateu 60, hein? Meta é isso, gente. Caraca. Ó, vamos aproveitar então esse momento? Todo mundo tem que ter meta. Todo mundo tem que ter objetivo. Método de vida, né, cara? Porque o objetivo é o que vai te guiar no dia a dia. Por exemplo, se você tem um objetivo que é muito grande, quebra ele ali em pequenas metas, que ali cara, mês a mês, você vai poder mensurar e ver, cheguei mais próximo, não cheguei, entende o que aconteceu ali, qual rota que você precisa ajustar. Se você não tem, gente, para quem não sabe onde quer chegar, é aquela frase famosa, qualquer lugar serve. Não, e é o que eu às vezes comento, né? Eu falo, vontade te tira do lugar. Eu tenho vontade, eu vou sair do lugar. Mas eu tenho objetivo, é o que mantém você na estrada. Porque se você tiver vontade, a hora a vontade acaba. E aí é o objetivo que vai fazer você fazer mesmo sem vontade. Perfeito. Aí tava chegando aqui e você fez um comentário, né? Cara, como é que você tá conseguindo trabalhar fora e fazer o podcast? Porque eu tenho um objetivo. Perfeito. Então, a partir do momento que eu tenho um objetivo, hoje eu cheguei em casa e ainda falei com a minha esposa. Falei, nossa, minhas costas tá doendo. Eu tenho escoliose, né? Isso é padrão. Tanto que eu comentei correndo, ela falou, mas todo dia. Mas hoje eu tava mais cansado e tal. Falei, cara, mas hoje vai ser um papo da hora. Pô, eu gosto de fazer isso. Então, quando a gente termina aqui, eu falo, mano, tinha que ter 2 na semana. Tinha que ter 3. É o objetivo. Isso é legal. É isso que faz você fazer o negócio acontecer. Vou interromper vocês de morreu novo. lá atrás. Vai lá, se for pra coisa boa, coisa pode boa, interromper. O Edson te mandou um abraço. Fala, Edson! E eu vou Flowers, dar uma... Flowers. O Edson Flores, cara. Edson Flowers. Eu ainda tive Ele a odeia oportunidade. quando fala Flowers. Eu ainda tive a oportunidade. Eu chamava ele de como que era. Que ele gasto ficava aqui. puto. Não, então não fala isso, que ele vai sair, vai Ele diminuir não, a quantidade vai não, de Edson, a pessoas. gente Ele ficava puto. E eu vou dar uma cutucada no amigo meu que tá cutucando aqui no chat. Ô, Fernando, além de piloto de avião, você virou muambeiro? Antônio. Tá querendo vender os trem aí? Não, ele tá querendo que eu passe na 25 de março. Ô, passa lá, moço. Leva Ó, os trem mas lá. olha que legal, você tá falando sobre você ter disciplina. Você tem um objetivo, mas se você não tiver disciplina, você vai acabar desistindo. Gente, o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Total. Ele quer economizar energia. Ele ocupa 2% da massa do nosso corpo. Acordado, ele gasta 20% da nossa energia. Dormindo, gasta 80%. Tudo que ele puder fazer para nos travar de gastar energia, ele vai fazer. O que ajuda, então, no conduzir isso? Cara, primeiro, você tem que ter agenda. Tudo que tem horário e data funciona. Por que a gente trabalha todos os dias? Porque a gente sabe que todos os dias, tal hora, até tal hora, a gente tem que estar lá. Por que o Natal funciona? Porque a gente sabe que todo dia 25 de dezembro eu tenho que ir lá encontrar com a família, fazer uma ceia. Então, ter data e horário para as coisas vai te ajudar. Então, você tem o podcast. Segundo, você tem compromisso com alguém. Toda vez que você se compromete a alguma coisa, isso te ajuda. Isso pesa muito mais. Isso é gatilho mental, compromisso e coerência. Se eu falei que vou fazer, eu vou fazer. A chance de eu fazer é muito maior. Certo? Isso mesmo, perfeito. Então, e o terceiro eu também esqueci. Porque a cabeça funciona muito rápido. Mas o cérebro, ele precisa que você faça com que ele economize energia, porque ele vai te forçar. Então, tudo que você coloca numa rotina, ele já faz no automático. Então, ele não precisa falar, eu tenho que fazer. Ele já faz. O Juliano falava isso pra gente. A gente usa um exemplo, até quando a gente vai estudar lógica para programação, de abrir uma porta. Você fala, como é que você abre uma porta? Todo mundo responde a mesma coisa. Ué, eu vou lá, giro a maçaneta e abro. Não. Isso é o que você lembra. Você fez várias validações. Primeiro, onde está a porta? Perfeito. Como é que eu chego São várias até a porta? decisões o tá tempo fechada, inteiro, né, tá cara? aberta, eu viro para baixo, para cima. Só que o seu cérebro já gravou isso. Então, no automático, tanto é que às vezes você esquece a porta aberta porque você mudou alguma coisa naquela Perfeito. rotina. Peguei uma sacola a mais. É igual dirigir. Vou deixar aberto. O cara que tem um carro manual, ele pisa na embreagem, ele não lembra que ele fez o raciocínio de E preciso por que trocar isso de marcha. acontece? Porque quando tá no inconsciente, você Já tá economiza automático. Ele energia. tá no automático. Então, por isso que a disciplina é importante. Se eu me dedico a fazer aquilo tantas vezes até virar rotina, pronto, o cérebro não vai me burlar mais. Mas É tem igual uma data academia. pra isso? Cara, dizem que cada um traz uma metodologia 20 dias diferente. cai por água. Tem gente que é 21 dias, Porque tem eles gente que falam fala que 80 em dias, média, 10 mil horas. em média, 30 dias executando a mesma coisa, em média, a grande maioria consegue. Mas tem gente que com 80. Eu com o livro foi quase 2 anos, porque eu forçava e eu parava. E o problema é quando você para. Porque o seu cérebro volta para aquilo que você faz há é igual a 300 academia anos. que ele falou. A academia Perfeito. também. Quando você tá numa rotina, quando você para pra Aí você voltar depois... Aí você vai ter que gastar muito mais tempo para convencer seu cérebro a não fazer. É que a rotina da academia é prazerosa pós ela. O ir é muito sacrificante. Sim. Depois que você sai dela, você sai bem. tudo, Você Até sai mais, virar né? hábito. Até virar. Mas aí a tal Aí da sente recompensa, necessidade. né? Quando você tem com clareza, ó, qual é a recompensa de eu seguir uma disciplina, você vai seguir. Quando Perfeito. você tem a clareza... E quando vira hábito, te dá uma necessidade, cara. É bizarro isso, né? Tem muita coisa que você faz que você acorda... Ó, eu fiquei 10 meses
focado no podcast e não estava na empresa, enfim. Então, eu estava dormindo mega tranquilo, tal, mesmo com os estresses do podcast, é outro cenário. Pô, tinha um dia para fazer tal. Eu voltei para a empresa, cara, e eu tô numa empresa, não é, nem sei se tem alguém aqui na empresa tal, mas é muito menos estressante do que era, por exemplo, numa Vic, que a gente tinha muito mais meta tal. Lá tem, mas é menos estressante. Ainda assim, o meu hábito da Vic é o mesmo. Eu acordo, às vezes, de madrugada, pensando, puta, o que eu vou fazer amanhã? Às vezes eu vou dormir tarde, 5 da manhã eu tô acordado, porque eu já tô com aquele fio na barriga de... Então, por quê? Porque eu faço isso há 10 anos, pô. Perfeito. Não é 10 meses que vai mudar esse hábito. Então, quando eu voltei, automaticamente, assim, ó, o primeiro dia deu aquele cansaço, o segundo, no terceiro eu já estava acordando no horário e tal. Perfeito. Porque é o hábito. Você não vai ter motivação todos os dias. Não, então não você precisa ter a disciplina. Dando o exemplo da academia, vai ficar na cabeça. Cara, eu odiava ir pra academia de manhã. Você tá mó tempo agora, já tá com quantos anos? Não tá adiantando muita coisa. Mas tem uma explicação. Tem uma explicação, mas, ó... tem uma explicação. Eu odiava ir pra academia de manhã. Odiava. Já falei que ele tem que mudar pra treino. Não é malhar. Eu ia malhar, fazer treino, academia, tudo a mesma coisa. Eu ia 5 horas da manhã. E aí eu ia com sono, com preguiça. Chegou um tempo que eu juro por Deus, eu comecei a sentir prazer, cara. Eu tava no carro indo pra academia e tava assim, nossa, que da hora. Felizão. Por quê? Depois de muita insistência. Gabriel, aquilo matava a gente. O ruim é que quebrou agora um pouco minha rotina. Eu tô tendo que ir um pouquinho mais tarde, eu não tenho tanto tempo mais. E eu era tonto e ia junto. Mas eu não perdi o hábito de ir pra justamente não acontecer o que o Renan falou. Eu desisti. Então eu vou, nem que seja pra fazer 30 minutinhos, 40 minutinhos, mas vou. É isso. Isso aí. E eu ia junto. Isso é bom, as pessoas têm que entender essa força do hábito. Tem alguns livros que falam bastante disso. Tem um que chama-se Força do Hábito, inclusive. Que fala literalmente disso, de você colocar a meta ali e forçar até virar hábito. Virou hábito, você vai esquecer, você pode pegar outra meta, porque vai... Hoje com o livro é assim, eu consigo ir todo dia, eu vou lendo e volto lendo o livro. Comecei a ler, 6 páginas por dia e dormia. Hoje eu leio, 15... Ontem eu li 13, 14 páginas e voltei e terminei de ler 20 páginas no dia. Hoje eu olho e falo, cara, ano passado eu li 11 livros. E sentindo prazer, provavelmente. Hoje eu não consigo não ler. Olha que legal. Hoje eu não consigo. Eu pego o livro, abro, eu sento e já tenho que abrir o livro pra ler. Eu sinto falta do presencial exatamente pela rotina. Porque o presencial parece que ele me forçava a estar mais casa, concentrado. Eu acho que deve... você também é home, né? No remoto ele é mais desafiador. Mas vocês já tá bastante tempo no... Qual que foi os desafios que você tivesse fazendo? Caraca, velho. No começo eu me senti extremamente perdido. Porque pensa assim, quando eu entrei numa empresa nova e eu não tinha as pessoas ali do meu lado, na minha frente, pra interagir. Sai do modelo totalmente. Presencial, equipe aqui. Você foi na pandemia? Tava na pandemia ainda? Não. Final de pandemia, né? A gente já tinha voltado até na Vic, depois da pandemia, né? Então... a gente voltou 50%. Acho que nunca voltou cheio de novo, né? A gente era mais ou menos híbrido. Mas eu gostei sempre eu gostava muito do presencial. Porque eu sempre tive isso de falar com as pessoas, eu tenho de tocar, de sentir. Isso sempre foi um diferencial meu, porque eu sempre fui aberto pro meu time inteiro. Qualquer um do meu time, não só a liderança imediata, podia me procurar, falar comigo, trocar ideia. Então eu sempre gostei de ter essa abertura, porque eu acho que é recíproco. Eles gostam e ao mesmo tempo eu consigo coletar algumas informações e usar isso para melhorar o clima. Então, foi difícil no começo, porque eu não conhecia quase ninguém. A sorte é que tive uma pessoa ali que foi como se fosse uma âncora, que na época era minha par, que era a Edilane, que tudo eu ia nela. E ela ia me apresentando. Ó, isso, você fala com esse. Com o tempo, vai ficando automático. Você se acostuma com a tela. Aí, de vez em quando, você vai lá no presencial, aí você quebra um pouco aquilo do remoto e conhece as pessoas que ajudam. Então, os momentos presenciais, eles são importantíssimos para que você conheça as pessoas de forma mais... é a tal da cultura, né? Perfeito. É mudança. Que nem você que se desenvolveu através de relacionamentos, de repente você vai para um mundo que você não está se relacionando. Cara. Acho até pro cérebro, peraí, se eu tô em casa, é para mim dormir, não é para mim trabalhar. Se eu tô num café, é para mim tomar o café, não é para eu trabalhar. Mas é difícil você quebrar essa rotina do trabalho versus casa. Eu passei por um home office, eu não curti muito a ideia, não. Não, e eu achei que eu ia amar. Show, né? Você é um cara que vai pra show, tá acostumado com... Sim, exatamente. Com aquele tanto de gente. A gente era de call center, a gente tá acostumado com 1.000 pessoas dentro de um cubículo de 2.000 metros quadrados. Cara, como eu era em planejamento, então tecnicamente pra mim mudou o local, e aí a gente ficava em tela, né? Mas o lance de você ajudar no presencial é muito maior. De você multiplicar é muito maior. É mais diferente fácil. você ensinar pra alguém. É mais fácil. Você tá com a pessoa do lado, querendo ou não. Na hora você vai, ajuda. O nosso conhecimento, ele tem uma parte mecânica. Entendeu? Quando você tá do outro lado só por vídeo, ele não passa numa velocidade tão prática. Se você tem um apoio igual o Gabs TV de Lane lá no home office, é muito mais fácil se adaptar.
Só que o que eu faço quando eu tô de saco cheio? Eu vou trabalhar um café, eu sei lá, eu desço do prédio, de vez em quando eu vou lá pra fazenda e trabalho um pouco lá. Faz muito tempo que eu não vou, inclusive preciso voltar aí. Tentar ir em lugares diferentes. Por quê? Se você for home office, que você fica 100% em casa, você trava e fica maluco. As pessoas às vezes não entendem. Mas trabalhar em casa é bom. Não, não é. Não, né? Então. Já é você já tem uma vida solitária porque você é gestor. É bom, é muito bom. É muito bom trabalhar em casa. Se você quer... bom a liberdade, mas você não tem que mas é que eu acho que você se adaptou. Ter que trocar de roupa toda hora. Você se adaptou. Igual você tem filha. Tem. Porra, você tá com essa filha do lado. Entendeu? Agora, vamos pro modo geral. No país que a gente vive, a mulher que trabalha em casa se lasca, em média, se lasca muito mais do que o cara. Porque se você tá com a sua mulher lá e os dois trabalham em home, naturalmente, e não tô falando que é certo, mas infelizmente acontece, naturalmente a preocupação dela na casa vai continuar sendo. A gente talvez vai conseguir desligar um pouco mais. Então, eu entendo que tem o lado bom, tem o lado ruim, mas... e aí eu até falar nisso, porque vocês estão em empresas que pregam muito essa cultura de diversidade e principalmente, né? Diversidade com a mesma coerência, mesmo respeito. Perfeito. Não é tipo, a diversidade continua o homem ganhando mais, a mulher não. A gente paga que isso não é diversidade, né? A ANEEL tem cultura de pagar o mesmo salário do Iapoca e o Chuí, independente se você... Porque o Nordeste tem uma base salarial mais baixa. Eu acho que isso é correto. A gente paga 100% igual para todo mundo. Eu acho que é isso correto, mas o ponto que eu queria falar é assim, então, como vocês, trabalhando nessas empresas, veem o que é feito na empresa para tentar tirar esse distanciamento de tipo, pô, a mulher vai trabalhar de casa, ela poder ter a certeza que ela vai estar trabalhando na empresa. Porque, cara, é cultural isso. Esse é o maior uma via problema. de mão dupla. Porque, de um lado, tem a empresa que, como você disse, trata todo mundo, independente de sexo, orientação sexual, qualquer coisa, de forma igualitária. Inclusive, a COB se preocupa em ter pessoas diversas em cargos de gestão. É uma das preocupações da empresa garantir que todo mundo tem voz, todo mundo tem oportunidade. Se você quer ter o equilíbrio, você tem que dar essa liberdade. Perfeito. Só que assim, ó, a gente sempre deixa bem claro que por mais que você está em casa, você está trabalhando. Então é muito importante que você tenha um ambiente em casa de trabalho. E isso eu entendo que às vezes é difícil para a família entender, mas é uma corresponsabilidade também do profissional. De garantir, poxa, eu tô em casa, eu tenho que explicar pro meu marido, por exemplo, Wendel, cara, eu estou trabalhando. Eu não tô ajudando dentro de casa, então me ajuda também com isso. Vai para um quarto, fecha a porta e trabalha. E aí o Antônio trouxe uma coisa que também é importante. Chegou um momento da minha vida que eu tava dormia no meu quarto, levantava, trabalhava no meu quarto, terminava e eu ia dormir no meu quarto. Eu ficava quase que 24 horas no mesmo cômodo. E isso tava me deixando já louco, porque eu ficava de frente pra parede quando eu tava na cama olhando pro teto. Você não tem vida, pô. Então, no momento, eu falei, não, preciso diversificar. Fui para outro ambiente, de vez em quando eu trabalho de algum lugar externo para mudar um pouco. Então, são coisas que você vai aprendendo com o tempo ali do remoto. Mas é muito bom. Você não perder tempo de trânsito. Você poder... Esse é o lado bom. Cara, essa parte é a melhor, velho. Você precisa ter agenda. Agora, aqui, eu acho que o home office deveria ser muito mais forte do que é hoje. Alguém que gasta 2h30 para ir, 2h30 para voltar. Cara, 5 horas. E dia de chuva. Não, e o pior não é nem o gastar a hora só, porque isso por si só já é ruim, você tá perdendo um bom tempo. O problema é na lotação que é. Você vai esmagado, em pé. Então, assim, tem vários outros fatores que tiram o seu ânimo, o seu fôlego de vida quando você chega na empresa. Então, é muito natural você ver pessoas que estão chateadas, desmotivadas, mas não é culpa da empresa. Não, o cara já chega cansado. É a culpa do caminho, entendeu? Como é que compete? Alguém que, por exemplo, acabou de levantar, brincou com a filha, escovou os dentes e começou a trabalhar para alguém que levantou 5 horas da manhã, tem que tomar um café correndo, leva a filha pra escola, pega ônibus, já chega aí perde o ônibus, fica do lado do ônibus de alguém lá que tá com cheiro ruim ou que tentou fazer gracinha. Cara, a pessoa já chega com a cabeça zoada. E a gente cobra tanto pro cara, olha, você precisa separar as duas coisas, né? Na hora que você tá no trabalho, você tá no trabalho, na hora que você tá no serviço, você tá pessoal. Mas é um inferno pra você chegar no trabalho. Não tem como. O que a gente pra você ter uma consciência limpa, pra você tá ali trabalhando naquele momento, cara, já chegou estressado pra cacete. Essa é uma vantagem do home office pra mim. Às vezes você tá meio cansado, você vai acordar, sei lá, 15 minutos, enfiou embaixo do chuveiro gelado, acordou. Eu acho que o sistema híbrido é o que tem de melhor, eu assim, gosto, né, cara? Eu gosto. Se enquanto o Poranga tivesse um cowork, eu trabalharia no cowork de terça e quinta e o resto eu trabalharia de casa. Porque eu gostaria de ter essa rotina de sair, sabe? Até usando como uma metáfora, mas é que nem o clima, né? Eu gosto de calor, né? No meu caso, eu gosto de frio. Eu sempre falo,
deve ser legal morar em Londres, porque ele é frio. Eu fiquei uma semana lá, comecei a odiar. É isso. Entendeu? Por quê? Uma coisa é aquilo que você acha que gosta, que é fácil, que é melhor. Agora, quando você convive aquilo diariamente... Tudo que é extremo acaba ficando ruim, tudo que é né? extremo... É isso. Exatamente. Tipo, então, assim, aí você vê a correria, o frio, as pessoas tristes, entendeu? É que na foto tudo é bonito, né? Todo mundo sorrindo, tudo, todo exatamente. mundo de casaco. Exatamente. A pessoa vê quem tá trabalhando em home office, nossa, deve ser uma maravilha. Não, tem os seus problemas. Mas também, quem, sei lá, quem tá de home office ou numa empresa mesmo, numa gestão, precisa entender como tá difícil para aquele funcionário ali chegar ali e tá feliz, né? Disposto a fazer as tarefas do dia. É diferente, mas é muito bom. E aí, obviamente, tem que ter alguns cuidados. Sim. No ambiente remoto, você precisa ter uma agenda mais pré-definida. Você precisa ter rituais muito bem específicos. Por exemplo, eu falo com a minha equipe todos os dias de manhã de forma oficial e depois de forma pontual no decorrer do dia. Temos weeklies, temos monthlies, que são reuniões ali semanais e reuniões mensais para falar de resultado. A gente entende que algumas reuniões, por exemplo, que não são para falar de indicadores, precisam ser mais planejadas. Porque no presencial, como que funciona? Acontecia direto na VIC. Por exemplo, o Antônio tá conversando, vem um líder. Aí começa a falar com a gente. Aí vem outro. Daqui a pouco acontece uma reunião informal para bater papo. No presencial, isso era muito normal. No remoto, as coisas não acontecem aleatoriamente. Não tem Até como. a gente, Então, né? A gente, quando sabendo tava meio disso- puto, a gente saía daquele ambiente ali pra poder dar uma respirada. Porque hoje no home office, não, você tá puto com você mesmo, você resolve entre você mesmo. E aí, sabendo disso, você precisa ter reuniões planejadas para falar de coisa aleatória. Quero fazer aqui um trabalho com o meu time hoje pra gente falar de... Cara, vamos se divertir, vamos fazer aqui um happy hour. Vamos conversar sobre futebol. Ou não, vamos ter um momento agora de aperfeiçoamento. Quem quer aplicar um treinamento de um tema que viu na faculdade? Porque a gente Sabe influencia que a gente muito lembrou sobre do isso. caso? Cara, isso é uma coisa... Pode falar. Sábado no ativo. Eu e o Gabriel, a gente saía sábado da Vicstar. Parecia que a gente tinha tomado uma surra da vida, porque discador não funcionava. Não, sábado é a peça. Não, discador, telefonia, nada funcionava. Não, mas a gente tem que levar em consideração também que agora a gente pode falar. Mas também a gente ia rodar com 100 mil pessoas com a infra pra 50. 4 mil pessoas logadas ao mesmo Tô tempo e a mentindo? gente com uma infra de 500, Aí a mas gente tudo se bem. matava ali, velho. Sábado era Cara. tenso pra nós, velho. Ó, mas uma coisa é uma Mas coisa, fazia, outra é mas outra. fazia, mas fazia. É pra a gente para pra pensar algumas vezes, né? A Vicstar era gigante. A Vicstar era uma empresa que tinha um faturamento Era mensal, muito chegou grande. a ser quase 50 milhões por mês de faturamento. Por mês. Por mês. Era muito No grande. auge dava chegou a 13, ser Ela isso. 14 tava, bit, ela né? tava em 4 estados, 3 estados. 4. 4, Votu. Não, é faltou São 3. Paulo, pô. Três, né? É 3. É. São Paulo, Londrina e Teresina. São Paulo, Londrina Era e três, Teresina. só Eram que- 4 sites, só que né? era mais de 4 mil funcionários. Era gigante. Era muito grande. Não, E, por a exemplo- Vicstar chegou a ter mais de... Foi 17, não foi? Ok. No total, Mil no auge? funcionários? Não, acho porque só chegou no Teresina máximo. tinha Só 9. Teresina chegou... Não, 9 não. não. Teresina chegou a ter uns 4 É, mil. 4? É. Mesmo Catinho foi 4. Votuporanga chegou a ter 1.800. Eu acho que bateu Londrina, 7 a 8 mil total. Juliano, se estiver assistindo, corrija a gente aí. Mas o como a gente pensa, essa empresa é Inclusive, o Jean tem que vir gigante. aqui, safado. Eu já tomei bronca porque A eu tô empresa ficando dele vendo é os muito comentários top, do celular, o povo tá ficando bravo comigo aqui. Não, né? mas Que é muito comentário. Não, pensa assim, ó, lá na Vicstar, uma empresa gigante, faturamento absurdo, a gente pensa assim, não, eles não vão cometer erro banal. Cara, quando a gente nasceu ativo em Votuporanga, a gente já nasceu com 500 pessoas, que era 250 de manhã, 250 à tarde, com um indicador novo, que ninguém nem sabia como é que funcionava. Cara, isso foi o maior inferno da minha vida nos primeiros meses. Porque a gente era comparado com vocês em São Paulo, que tinha um indicador E a gente diferente. dominava, né? Dominava o negócio, tinha anos que vocês tinham ativo. E aí vocês faziam lá 3 mil vendas, a gente fazia 500, com a mesma quantidade de pessoas. Cara, a gente quase surtou essa época. Mas hoje eu olhando um conceito de startup, eu gosto muito do. Tem saudade do nenhuma lance de liderar a de quantidade startup. de empresas Pilota. dele. Eu acho que Pilota, eu acho que cara. teria feito assim, ó. Vamos pegar aqui, vamos ver se funcionou e vamos aumentar. E porque- pode dar errado, mas você vai Mano, sabendo. Você arrisca com coisa pequena. Você lá a faz gente ali meio uma que- POC. Uma POCzinha pra você testar. Você não vai nascer um grupo de 500 Sabe- pessoas Sabe um dia que eu tava com um rindo? indicador que nunca ninguém testou na Sabe um vida. dia que eu velho. tava Aquilo foi pra rindo? testar a nossa Era um vida. inferno, eu quase surtei. Sabe um naquela dia, época. uma coisa que eu tava rindo esses dias? Se o Gasto estiver aqui, ele vai querer me bater. O dia que a gente tombou toda a ativo pro outro discador. Pra qual? Pra tirar do... Pro Eva? tirar do... Caralho. Não, mas ali... Só que o Eva tinha acabado de nascer. mas ali aquela confusão não foi minha. Depois Não, eu tô até falando- assumo a Não bronca. tô falando que foi sua, mas tô falando assim, a loucura que foi de tipo... É porque na época eu tava com tanto ódio Não, do, mas do tava discador. dando muito pau, tava dando muito pau. É que foi assim, tipo, Gente, vamos virou, ser deu honestos. merda. Já tava dando já merda. passou aquela nossa época, vamos ser honestos. Vamos ser bem justos.
A gente testou tanto discador, mas o único que deu certo com aquela porra foi aquilo. Então, mas é porque... Eu não sei se é o que deu certo. É porque já tinha nascido eu com a acho É ferramenta. o que funcionou. É o que funcionava. No caso de Votuporanga, mano, a gente bateu cabeça 3 A gente meses. tirou, colocou de novo. Pra fazer 1000 vendas naquele inferno, naquela miséria, A gente velho. demorou 2 meses pra fazer 1000 vendas, que nem se pagava as pra 1000 um vendas. leigo, Quando fez, a gente pra um virou o leigo, site de ponta pra um cabeça leigo, assim, comemorar. qual que é o problema de um discador assim que... É porque são vários fatores que podem complicar o negócio. Primeiro, a qualidade do discador. Então ele vai influenciar na qualidade do áudio que vai cair. Começa com o da objetivo. operação, Qual que é o objetivo do discador? Localizar pessoas. e te entregar o cliente. Então, se ele estiver fazendo isso mal feito, ele vai te mandar muita Pera aí. improdutiva, que a gente chama. Explica que é de um jeito, acho que menos comercial. Deixa eu... Pra você, Quer na Ah. sua vida, ele funciona de qual forma? Ele vai falar merda. Na hora que você tá no atendimento. O discador faz todo o trabalho de encontrar o cliente, ele desce pra você. Então, na hora que chegar Você só pra vai você, atender o cliente. você não vai escutar ele o discar pro cliente. Quem faz isso é o discador. Então, imagina. A gente sai do discador com uma tabela de números, esse discador bate no SBC, o SBC direciona pra telefonia, a telefonia atende. Ele fala, vou falar menos Volta, técnico. Vou falar calma. Que mete É. SBC, Volta cara. pro SBC, do SBC volta pra você. Se chegar uma ligação muda pra você, tá errado, porque Não, o SBC deixa eu deveria ter barrado. simplificar. Não é complexo, é simples. Não, acho que é sim. Mano. Pensa assim, ó, se eu faço 10 Eu tô tão ligações, técnico quantos ultimamente. clientes vão me atender? 2. Então eu não posso deixar um consultor, um operador, fazer 10 descagens para achar 2 clientes. Ele vai ficar muito Então o tempo discador parado. faz esse Tá trabalho. bom, Ele falou, olha hein? assim, ó, quantas pessoas tem disponíveis para atender? Aí eu tenho vocês 2. Então eu já sei que a cada 10, 2 pessoas atendem. Então ele já dispara 10 ligações. Esse é o mundo ideal. É, se eu colocar mais 2 pessoas... Aí na então eu tenho que média, fazer 20 2 vão ligações. atender. Aí eu ocupo vocês 2. Tem hora que vai um pouquinho menos, hora que vai um pouquinho mais, porque não dá para controlar 100%. Com uma operação grande dá. Esse é um discador funcionando. Esse é um discador Quando ele funcionando. tem problema, ele vai te mandar... Essa ligação que te mandou, que era pra ser alô, ele vai te mandar sujeira. Uma caixa postal, por Caixa exemplo. postal, que não deveria ir pra você. Aí Porque se senão perde, você desiste. se perde tempo. Ele tem como se perde fosse uma tempo. inteligência pra sentir seu tom de voz pra direcionar. Se ele não sentir seu tom de voz, ele deveria Esse mais é um chamado. ponto. Esse é um entendeu? ponto. O segundo ponto que ele pode te afetar. Ele pode não aguentar o volume de pessoa que tá lá dentro. Isso é o quê? Ele começa Aí a fica travar. todo mundo ocioso, por Ele começa a exemplo. travar e não passa a chamada. E é mais ou menos o que a gente sentia lá. E aí tem outras partes mais críticas. Por exemplo, quando ele não tá aguentando a chamada, ele perde ligação. A ligação a gente tem que passar pro nosso cliente. Abandona. Se a gente não passar, a gente pode ser multado. Então é um mundo que gira em muito torno disso aqui. complexo. Porque ó, uma ligação é um contrato, cara. É a ligação que tá falando que o cliente aceitou o produto, que você fez a abordagem certa, que você passou... Então a ligação tá tudo isso aqui. Então a perda desse dado aqui é literalmente você perder a venda. Um cliente fala assim, ó, eu não quero o produto. Eu me vender errado. É a ligação que vai dar a diferença de você pagar uma multa ou não. Entendi. Olha a complexidade. E aí a gente tava com esse E olha, problema. Com olha o como é que são discador. as coisas. Quando a gente começou o ativo, não tinha tanta regulamentação da Anatel. Então a gente Não, podia tinha discar Não tinha nenhuma. 300 vezes para cada cliente. Pra dizer que não tinha, tava nascendo as regras de depois das 6 horas. A gente que o Rio rodava de o Janeiro mail em começou a 200 brigar. vezes. Rio de Então, Janeiro, Espírito Santo. Tava por começando exemplo, lá. ligou pro deu erro, não deu certo, cara, disca de novo. Uma hora o cliente vai atender. A partir do momento que entra a regulamentação, por exemplo, no final a gente podia discar 15 vezes só. Mas 15 vezes falar parece que- muito, Mas vai não falar é que. muito. Mas vale falar que da forma que a gente fazia também era mega errado. Porque como não tinha regulamentação, centavo não tinha aço no bom negócio. senso. Esse é um É problema porque também. cara, era um ainda grupo acontece. com margem bem apertada. Se a gente fosse E a gente não fazer pagava tudo telefonia. bonitinho... Não, vamos, E a gente não pagava mas- telefonia. Porque se a mas gente tem a não, conta mas de gente também telefonia tem no que final falar- do mês, a gente mas não a gente tem que fazia. falar de outra situação também. A gente tem que lembrar que assim, ó, o que a gente tá falando é um momento. Exato. O momento É um do recorte. ativo, ele nasce com muito cliente. Então você ligava e não penetrava toda a base. Porque você tinha muito cliente. Aí começou a vir cortes. Pô, peraí, vamos colocar mais EPS. Peraí, esse perfil aqui eu não posso fazer essa ação. E aí começou a reduzir. Essa redução não veio com a redução do custo do que você vai fazer e muito menos do ganho do que você vai ter. Foi o oposto. Tipo, você fazia uma ação, ganhava, sei lá, R$200 por venda. Chegou um momento que você tinha menos cliente para tentar e ganhava 50 por venda. Pois é. Como é E que o você que o paga toda a mercado faz? estrutura? Ficava Então- muito apertado. Então você começa a forçar para tentar tirar leite de Perfeito. pedra. E o que o mercado faz? O call center empregava 10, 12 milhões quando eu entrei no call center em 2016. Hoje a gente emprega 7,6. É. E a tendência é ele diminuir, porque cobrança ainda não entrou no bloco de você ter que justificar a chamada, que a gente fala, né? De colocar lá o 0303. Vai entrar ali o tema... 0304, que é a cobrança, que não vai ter. É. Provavelmente você vai poder Vai entrar a optar. capa, né? Eu esqueci o Ou nome você dele. faz o 0304, 0303 pro ativo, por venda,
ou você coloca a capa, que é onde vai falar sobre a sua empresa. Tal. Só que você já fez reunião com as telefonias para entender dessa capa? Mas porque ainda, tem aparelho de celular. Ainda. Não tem estrutura ainda. Não, todo mundo vai ter que regulamentar. O iPhone é o único que 100%. Samsung também tem alguns aparelhos, mas não 100%. Mas a maioria dos aparelhos ainda não tem. O que foi assinado como contrato na regulamentação? Inclusive, entrem no meu LinkedIn, tem lá, eu fiz uma postagem falando justamente desse tema. É interessante ver, não só para quem trabalha, mas para quem recebe ligação. Perfeito. Porque, pô, você vai receber aqui na tela falando da empresa que tá falando com você e do porquê que ela tá falando. Mas é menos 8% da base que você localiza desse jeito. É menos 8% Hoje, da base. Não. Essas estimativas aí eu nem conto, velho. Não, mas só, uma coisa Não, eu tô é te fato. falando porque a Gossat já lançou isso, a gente testou. Mas 8%, porque não vai chegar para 100%. Então, mas por isso que ainda tem na regulamentação. Eu não sei nem porque eu tô discutindo, que eu já não olho mais pra isso. Graças a Deus. Eles estimam demorar quase 2 anos para isso entrar de fato em vigor, pô. Mas porque tem que mudar todos os aparelhos. Vamos simplificar pra galera que tá em casa entender esses problemas. O que o Wendel tá falando é assim, ó, antes a gente ligava pro cliente, imagina, você tá lá na sua casa e recebe uma ligação da Vivo te oferecendo um plano controle. Vinha um número com seu DDD. E aí você pensava assim, putz, deve ser alguém que eu conheço. Aí você atende. E aí o vendedor, com toda a capacidade dele ali de sondagem, argumentação, ele convence a pessoa a comprar um plano que ela nem queria, eu não tava esperando. A partir do momento que entram números específicos, você já sabe assim, ó, se me ligar o número 0303 é venda. É venda. O que você faz? Não atende. E aí uma margem que já era apertada, você vende menos ainda. Então, a vida de quem tem ativo hoje fica muito complexo. Porque tem alguns fatores que, para dar resultado, precisa acontecer. Primeiro, o discador tem que ser bom, que é o que a gente comentou. Segundo, as pessoas têm que ser boas. Tem que ser pessoas bem treinadas, ali com capacidade técnica para fazer a venda. E terceiro, você tem que ter uma qualificação de mailing muito bem feita. Que é uma coisa que o Wendel, lá com o time dele, fazia muito bem. A gente recebia 1 milhão de contatos. Mas nesse 1 milhão, ele classificava de A a Z qual era o melhor cliente, qual era o cliente mais ou menos, qual era o pior cliente. E aí a gente fazia gestão de manda o cliente A para o consultor que converte melhor. Cliente B para o próximo cara da fila. Porque aí você junta o melhor consultor com o melhor cliente, a probabilidade de vender é muito maior. E aí você tem menos perdas no final. Então, falando de uma operação de ativo, você tem várias coisas que você tem que olhar. Não é só, vai discar e vai vender. Não, cara, é muito complexo. Mas, ó, tem a qualidade da chamada. Eu não vi funcionar aquele processo que tinha de tentar localizar, sei lá, o cliente do Sergipe com o melhor perfil do nosso operador na ponta. O que era... Qual que é o nome daquela Era empresa? Affinity, eu não ia falar, né? Mas era Affinity que tava logado. Era Affinity. Affinity. Ela tava plugada dentro do servidor da Mas com a gente na ela época. não funcionava. Nunca Então, funcionou. não, Mas a gente não deixava funcionar. A ideia dela era boa. A gente fazia a clusterização, a gente fazia o E trabalho. a gente tirava a base e colocava. Eles ficavam pé da vida pra gente. Até hoje eu não sei o que eles faziam de fato, mas a ideia deles era mais ou menos Vou te isso. explicar. Será que a IA vai resolver isso, de tentar encontrar o melhor? O que eles fazem é meio que uma IA. Como é que funcionava? Você, Renan, é de São Paulo e tem propensão de comprar, porém com um perfil do Antônio. Então, quando entrava isso, o mapeamento de dados, ele fazia, esse cara aqui tem perfil para aquele perfil. Ele mandava aquela ligação para lá. Entendi. Então, a chance de converter e menos estresse era muito maior. Por que com a gente não funcionava? A gente não com os seguia, meninos né? lá. Não é só que não seguia. A gente clusterizava a base. Então, isso que ele falava, o Renan matava a cair pro clusterização Antônio, deles. a gente já tinha feito. Então, todas as DPS que eles trabalhavam, eles tinham ganho de 3, 4, 5% do resultado. Com a gente, o máximo que ele chegou foi 0,5%. E por quê? Porque a gente já fazia a consideração. E é uma parte boa, porque ele, sentando com ele, ele falou, cara, vocês são os únicos que são assertivos nisso. Porque é assertivo no planejamento e assertivo no operacional. Porque tem muita operação, e vocês também sabem disso, que o cara fazia o quê? Vou colocar os melhores aqui. Só que tinha o Zezinho, que é amigo do cara. Tava nessa campanha também. E às vezes o cara não era melhor. Entendeu? Então existia muito. A gente fazia troca de equipe quase todo dia, né? O cara não tava batendo a meta da Todo campanha. Todo dia ele eu fazia. saía. Eu ainda tenho um ponto empregos, sobre isso, viu? Sobre o que a gente fazia ali do Mas por que você não A, do concorda? B. Não vou dizer que eu não concordo, porque tinha número para Eu ia travar falar aquela isso porra, agora, né? velho. Tinha um número pra Eu ia gente olhar falar, aquele negócio. Liga pro Gaspo agora e reclama dos números. Que a gente fazia. Mas ele nunca assumiu que o único que bateu 40% de dispersão nas operações de ativo fui eu que controle. Não, mas também Isso ele nunca vai assumir você na enchia vida, o né? saco dele toda vez. Toda vez ele falava a mesma coisa na reunião. Cara, eu falei isso hoje pro Gabriel Mas vindo isso pra faz cá. muita diferença, cara. Eu ainda sinto muita falta daquilo. Cara, era muito gostoso as discussões. Era muito legal. Por mais que o risco de ser mandado embora era muito grande. E olha como é que o Quantas vezes negócio... a gente discutia, tal, acabava a reunião, aí eu ligava pra vocês ligavam, e aí? Já que vai dar merda? Mano, olha como é que o negócio do network é importante. Eu comecei a investir
Por causa de discussões que a gente tinha com o Gaspa. Foi mesmo, Gaspa. De tanto falar investimento. E aí eu consigo trazer um case na minha vida que deu certo 2 coisas. Primeiro, estudar investimento e estudar como um todo. Eu lembro que ouvindo você, o Gaspa, falando de investimento, eu comecei a estudar e aí fui fazer um curso de day trade. Que na época eu achava mega legal. Cara, vou fazer day trade, vou ficar rico com essa porra. Porra nenhuma, não fica nada. Eu tentei também. Mas durante o curso de day trade, o cara falou um negócio sobre portabilidade imobiliária. Que eu nunca tinha escutado falar. E eu tinha um financiamento na época. Que eu tinha feito na época, acho que 9% de juros. E aí eu vendo aquilo, eu falei, que trem que é esse? Eu vou poder fazer uma portabilidade para o banco e vou pagar menos. E aí na época o juros atual estava em 6. Eu tinha contratado em 9. Migrou. Mesma hora, falei, ó, fui em outro banco, falei, eu quero fazer uma simulação para trazer meu financiamento para cá. Cara, eles fizeram a simulação, o banco que eu tenho já ficou sabendo disso, já me ligou e falou, não precisa ir pra lá não. Eu abaixo o preço. Mano, eu reduzi 300 conto da minha parcela, porque eu vi um curso de uma coisa nada a ver e dentro desse curso eu peguei um insight. E nem chegou a tombar, né? Por isso que é importante a gente fazer, estudar o tempo inteiro, cara. Porque uma hora pode ser não aquilo. A maioria das pessoas não tem a mínima noção disso daí. Não tem, mano. Você manja disso? Não. Tipo, quando você compra uma casa, você tem lá o percentual de juros que você vai pagar ao longo do prazo. Você faz o financiamento. Beleza? Tal, O que isso era pra ser dito e não dizem. Cara, se você pegou, por exemplo, na época da pandemia, o juro ainda tá um pouco alto. Dá um exemplo, há pouco tempo atrás. É. A Selic chegou em 13,75. Então você vai pagar um juros semelhante à Selic. O financiamento estava em 11, 12. Cara, se daqui a Selic hoje tá em 10 agora. Tá em 10. Então provavelmente você já conseguiria reduzir para uns 8, 9. E é só você ir no banco e falar, eu quero fazer a portabilidade. E não é só... Quer dizer que quando cai a Selic, eles não mudam? Não é automático, não. Não, porque assim, ó, quando você fecha o diminui a contrato, taxa de olha que juros, louco. Não. Quando você fecha Porque o o contrário contrato... também é verdadeiro, tá? Eles não podem aumentar também. Exato, você bate uma Entendeu? Selic de 20%. Quando você faz o respaldado. contrato, ele vai fazer com base no cálculo daquele período e você vai pagar a sua vida inteira em cima daquilo. Só que, por lei, o correto é ele te informar que fala assim, ó, cara, eu não sei se ele tinha acho que é obrigado, mas normalmente devia falar. Fala, ó, você tá fechando um contrato. É porque eles vão perder muito dinheiro fazendo isso, eu sei. né? Por isso que eles Todo não mundo fazem. vai fazer, né? Todo mundo vai migrar. Mas quem estiver escutando a gente aqui vai fazer. Quando você vai lá, se você tem um financiamento, eu já foi o oposto. Porque eu consegui numa faixa muito baixa. Eu pago 6 ponto alguma coisa. Então, dificilmente você vai conseguir. Porque todos estavam acima. Mas se você tem aí acima de 9, 10... Mas lembra do contrário verdadeiro? Espera um tempinho, se liga e caiu, vai renegociar que você consegue sim. Ao contrário verdadeiro, você tá a 6, se ele chegou a bater 13,75. Aí eles não sobem, eles não podem subir. É isso. Ou então te mata. Porque, cara, fica muito caro. Esse é o momento que tem muita gente que às vezes tá pé de dinheiro, vai lá e penhora o apartamento, por exemplo, refinancia. Se lasca, porque agora ele vai pagar muito mais do que ele tava pagando. Gente, eu mando um beijo pra minha mãe, porque estão me batendo aqui também, viu? Gabriel, você manda também, porque tem teu nome no meio. Dona Ivone, um beijo, sabe que eu te amo, mãe. Não precisa brigar comigo. Até o Juliano postou aqui agora, manda beijo pra sua mãe com a cara de bravo. Calma, gente. Calma. Tá tudo certo no final. Cara, mas é muito importante ter essas trocas, porque isso... E é o que você falou, é o network, mas também é o lance da amizade. Eu comecei a investir naquela época. Cara, eu não acho financiamento ruim. Principalmente dependendo de como você olha o mercado. Se você olhar o mercado, te dar um exemplo claro, tá? O consórcio ele é muito bom, e eu não tô defendendo o consórcio. Eu acho que ele é um produto muito bom no ramo bancário. Só que o consórcio ele depende do quê? Ser contemplado. Não, ele é 100% variável, se você parar pra olhar a lógica dele. Você tem uma taxa de administração, mas você tem um valor atrelado ao bem. Ele vai subindo O meu carro, quando ele saiu, ele custava R$89.900. O meu carro, quando eu comprei, eu já paguei 110, 115. Hoje ele custa 256, um novo. Se eu tô atrelado ao financiamento desse, num consórcio desse, eu sou obrigado a pagar os 256, não os 107 que eu financei. Sim. Porque eu tenho que dar liquidez para dentro daquela bolsa. Então, muita gente que comprou consórcio dentro do período da pandemia, tomou ali, talvez não pagou a mesma coisa de juros que um financiamento traria. É isso que eu falo. Mas bateu muito na trave. O financiamento vai ser mais caro. Mas ele é travado. Mas você corre o risco de chegar perto ali. Sim. Mas também tem um outro risco. Todos os produtos têm seus pontos positivos, tem que ver qual que se adequa melhor à sua necessidade, né? Eu pago uma previdência, né? Minha da minha esposa lá e tal. E eu uso como investimento também previdência. E você também pode fazer portabilidade de previdência. Uhum. Então, na época da pandemia e tal, é um pacote, né? São 5 fundos dessa previdência. Na época que começou a pandemia, começou a cair.
E um dos fundos subiu porque estava ligado à Selic. Puf. Já o outro que estava ligado à inflação, como subiu a inflação futura ia ser controlada pela Selic, ele faz futuro. Ele sobe, mas ele cai. Porque ele faz futuro. Entendi. O que eu fiz? Fiz portabilidade desse fundo pela Selic. Então ganhei, consegui. Você que tá com financiamento de carro, não tem uma portabilidade de Open Financing para carro, né? Para você tentar atrelar um juros menor. Isso não tem, mas você consegue renegociar o juros. Isso, por exemplo, quando o Antônio tá falando, é óbvio. Se você, por exemplo, sei lá, quero fazer um financiamento lá no Banco BV, não tenho relacionamento nenhum com eles, eu vou ter uma taxa maior. A partir do momento que eu faço o Open Finance... não sei se seu score for alto. Não, Depende, mas exemplo, calma. eu tô com o meu bem com você. O Wendel veio aqui Você e me ofereceu ele me ofereceu uma taxa. Bem com você. Ele me oferece uma taxa de 0,4 a menos. Eu não posso migrar o meu financiamento para ele nesse 0,4. Claro que pode. Lógico, pode. Porque a diferença é que este banco aqui vai pegar o valor devedor seu e vai quitar com outro banco. Ele não pode impedir disso. E aí sua dívida passa a ser com ele. O que acontece é, ele compra a sua dívida do outro banco. É isso. E você passa a dever pra ele. É igual... Acho que eu dei um pouco da ideia errada. Imagina assim, financei meu carro lá em 2020, que tava 13,75. Hoje a Selic tá 9, tá 10. Tá 10 ponto alguma coisa. 10 ponto alguma coisa. O meu banco ele não vai reduzir no meu contrato, então não é um banco igual de casa. Eu vou ter que tentar migrar daquele meu financiamento para outro lugar para eu conseguir pegar. Se você forçar, cara, para ele não te perder para outro banco. Exato. Se você tiver relacionamento com ele muito tempo, provavelmente ele vai renegociar. Essa é uma dica boa para as pessoas. O Open Finance ele funciona antes de fazer o financiamento. Então, para dados. Exemplo, é para o banco saber se você é um bom pagador, por exemplo. Como eu não tenho relacionamento com você, o Open Finance vai me dar todas as informações para saber se eu posso confiar em você ou não. É isso. O Score ajuda isso também. Positivo. Por isso que eu gosto da Neon, porque a Neon é justa. Não tem as letrinhas miúdas de todos os contratos dos outros bancos. Lá você sabe o que você está pagando. Então, mas é porque em tese, hoje todo mundo é obrigado a mostrar. Mas o modelo da Neon, ela já é uma fintech. É um modelo para atender a população. Já é um modelo muito mesmo. mais voltado para isso, entendeu? Que inclusive é bem diferente hoje. Se você pegar os bancos que são fintechs ali, né? Os digitais, que é Nubank, Banco Inter, Neon, é muito mais fácil o acesso, você tem taxas muito mais baratas. Eles dão abertura para investimento de forma bem mais tranquila. Mas corre muito mais risco. Mas corre muito mais risco de mercado. Mas você Depende, viu, né? A gente vai entrar ali, por exemplo, no FGC. Se eu for ter, por exemplo, um investimento que tem FGC... mas você acha que os bancões estão com liquidez? Mas é 200. Você acha que os bancões estão com liquidez? Eu não tenho esse dinheiro. É só pra ver. É só pra ver. É 200 e pouco mil. Você acha que os quatro principais... Você pode ter até dois, né? Você acha que os 4 principais bancos do Brasil têm liquidez para pagar 100% do que tem na rua? Nenhum tem, pô. Lógico que não, nem o sistema brasileiro tem liquidez para 100%. Mas o sistema bancário, e é legal isso pro pessoal saber também, o sistema bancário é um conceito, e desculpa que você tá fazendo nenhum, mas é um conceito de pirâmide gigante. Fudido, velho. Porque assim, ele tem que ter um percentual para poder te entregar um valor maior. Então, toda vez que alguém coloca um dinheiro ali, esse valor vira percentual de entrega muito maior. Mas não então, para 100% dos bancos, tá? Não depende vem defender a Não, mas... depende do tamanho. Bradesco e tal. Ele não pode falar mal, né? Não, porque não é o mesmo modelo. Não tô falando da banca, lógico que não. Se você Fintech é outro modelo. Pega uma estatística tem cash, básica. Tem outros cálculos também. Vou tirar da roda, vou colocar Nubank no meio da história. Eu acho que eu tenho Quando o Nubank nasceu... Acho que eu comprei um fundo da paga Nubank bem pra caramba na pandemia. Da Neon. Da Neon paga bem pra caramba, velho. Acho que eu peguei por 15% ou 16% ao ano. Paga bem pra caramba. Quando deu a pandemia, porque é assim. Da Neon, por exemplo, por causa do risco. Isso, é alto, mas o rendimento, mas você vê lá que o risco é alto. É muito mais... Não, mas é uma empresa que ainda tá começando e tal. Eu sou investidor de risco. Agressivo. Eu não tenho dinheiro, então... Cara, quantos bitcoins você... Não tenho mais nenhum, Você vendeu tudo? Mas, a alta que teve, pô. Mas você pegou no... Não, mas é porque como eu tava bancando aqui junto com o Renan, e o Renan tava trabalhando fora, eu não. Então eu tive que usar algumas granas, mas tava combinado. Mas você conseguiu vender ele na alta, bonitinho? Vendi na máxima. E quando você comprou, tava quanto? Você lembra? É muito relativo. Eu tenho Bitcoin que eu comprei a 40 mil. Mas você tinha dessa época agora? O meu primeiro investimento na bolsa foi com o lucro de Bitcoin. Quando a gente começou lá, eu comprei Bitcoin, aí deu merda. Porque eu não sabia mexer. Aí lembra o Marcelo, que trabalhou com a gente lá? E o Marcelo virou gerente, o cara manja pra caramba. E ele manjava muito de Bitcoin. E eu entrava nas searas com ele, tipo, mano, isso daí é fraude, velho. Eu entrei assim, e ele falou, não, cara. O que me cutucava? Cara,
quando você vai falar de ações, você tem uma empresa, você tem pessoas, você consegue... É tangível. Agora, como é que Bitcoin... E ele começou a me mostrar número, eu falei, quer saber, É uma moeda virtual com eu base virei pra ele e em falei assim, número ó, aqui. Marcelo, eu vou fazer isso aí, mano. Ele tinha numa corretora, ele tinha um valor lá expressivo. Eu peguei 1.000 conto e falei assim, ó, me dá 1.000, porque é em dólar. Me dá em dólar aí, deu $200, velho. Esses 1.000 conto virou 4 pau, aí eu coloquei mais 1.000, que virou 7 alguma coisa, depois eu coloquei mais 2 conto, que virou tipo 14 conto. Aí eu fiquei com um puta medo, falei, mano, agora vai dar, algum momento vai dar merda. Eu peguei metade e comecei a investir em ações. É isso que eu falo. Aí foi quando eu comecei em ações. Pro cara ficar milionário com Bitcoin, ou ele esquece, Não dá. ou ele perdeu. Você tem que ter muito fio na barriga, Porque, mano, você coloca lá Mas o 10 mercado mil. financeiro é Tem que desse ter jeito. Não, mas Não, você não, sabe não, por quê? não tem, Você não sabe que tem. o mercado é altos e baixos. mas não Aí você tem. vai lá e coloca 10 mil. Aí daqui 3 meses você vê, virou 20 mil. Você vai pensar o quê? Agora vai cair. Você vai lá e vende. Não foi o Barça na pandemia que a fortuna dele era 3 bi e veio pra 400 milhões? Não, mas em contrapartida, ele ganhou 1 milhão bi por quando dia. cresceu, né? Ele ganhou 1 milhão por dia de De qualquer dividendos. jeito, investimento é risco, né? Cara? Aí que tá. Mas tem que ter muito fio na barriga, cara. Você tem que aguentar muito. Você não pode ser velho. emocionado e você É. não pode viver olhando Não, aquele sim, negócio eu todos também os nunca, dias. No meu nunca começo- investi, mas também assim, eu tinha saído de uma empresa, aí eu vi, né, aquela coisa, aí poupança não vai render nada, né? Vou pegar 5 mil, vou Cara, investir. agora você falou tudo que todo mundo tem que entender, velho. Poupança não rende nada. É. Pelo amor de Aí Deus. eu peguei 5 mil, fui ali, comprei, sem saber porra nenhuma. Pega Instalei um lá CDB no, com FGV, no Invest na época, que segue a agora vida. De preferência não é nenhum. era Easy Invest na época. Cara, fui comprando sem saber, não sabia o que era dividendos. Foi tipo, vou ver. Tipo, Ó, aí beleza, o negócio foi lá e ganhei um dinheiro. Tipo, duplicou, sem eu entender. Também depois eu perdi. Por isso que eu ia falar. isso é importante a O que gente você falar devia aqui. ter feito o que é o mais correto a fazer. O dinheiro você ia deixar guardado lá, pegava, colocava num título pra não Um correr risco de CDB, perder. um LCI, LCA. Mas você ia pegar desse dinheiro, você ia pegar, por exemplo, 50 pau e ia pesquisar um livro que explica sobre investimento. Explica sobre investimento. Esquece guru e tal. Explica sobre investimento. Porque aí você, quando fosse investir, você ia ter muito mais formas de entender Eu sei, onde você podia mas aplicar. mesmo entendendo, eu digo Entendeu? assim, tipo... Porque entendendo você já tem risco pra caramba. Não, sim, exatamente. Depende. É isso que a gente exatamente. tem que tentar clarear na cabeça das É. pessoas. Exatamente. Hoje, por exemplo, eu dou uma preferência em fundos imobiliários. Eu não invisto muito, mas eu percebi que é mais seguro do que, tipo, essa ação aqui é mais barata, essa daqui, Ações entendeu? são mais arriscadas. São mais Isso O é um mais fato. seguro sempre vai dar menos retorno. Perfeito. Se Mas você... é mais seguro. É, porque mais eu tô falando, seguro. se você... Aí eu sou investidor conservador, na verdade. Eu hoje, eu não tenho mais fundo imobiliário, eu vendi os fundos imobiliários e uma parte desse dinheiro eu coloquei em tesouro direto. Uhum. Que é o mais seguro Não, sim, de que, todos. todo mundo esse- fala. Que o esse é o- próprio banco isso. compra tesouro. Se Vamos, você- vamos explicar pra galera, pra ficar mais explica aí. fácil? Eu acho que é bom a gente dar um passo pra trás, porque tem gente que talvez não domina e não tá entendendo nada. Fato. Primeira coisa que todo mundo tem que saber, poupança é lixo. É. Literalmente. Se você tem dinheiro na poupança hoje, você tá perdendo dinheiro, porque a poupança rende menos que a inflação. Não, e ainda tem que fazer aniversário pra render. Pois é. Isso que a maioria não sabe. Você deixou o dinheiro lá, antes de completar um ano, você tirou, não rende nada. Não, pagamento se que lascou. Tem que fazer Só de ser aniversário menor pra que a tirar. inflação, você já sabe que no final do Não. ano você perdeu dinheiro. Porque Senão- o que era 100 vale 97, por exemplo. E existem investimentos que são arriscados, como ações, Bitcoin. E isso realmente, se você não tem conhecimento, não vá por esse caminho, porque a chance de O você risco é se muito dar grande. mal é grande. Só que existem investimentos que são muito seguros. Por exemplo, o do Wendel citou, Tesouro Selic. Tesouro Selic, você está emprestando dinheiro pro governo. Só se o país quebrar. Se o país quebrar, você já tá se fudido de qualquer jeito. Então, não quebra. Eles vão emitir dinheiro lá, não se vai o país, quebrar. literalmente, se o país quebrar, É, você ter eles vão dinheiro emitir aqui também mais não vai grana. servir de nada, tá É ter ligado? menos risco que uma instituição Perfeito. privada, né? E Bem aí, menos, bem tanto o Tesouro Selic quanto outros investimentos de renda fixa rendem muitas vezes o dobro da poupança. Por exemplo, CDB, que você empresta o dinheiro para o banco para emprestar o dinheiro para outras pessoas. O CDB, o banco pode usar o dinheiro do jeito que ele quiser. Então tem uma taxinha lá Y, que é o dobro da poupança. Tem LCI e LCA, que são investimentos também que você empresta o dinheiro para o banco, só que ele Só é que- obrigado a direcionar para fins específicos. Isso. Por exemplo, LCI é letra de crédito imobiliária. Então ele é obrigado a emprestar para quem está comprando um imóvel. Então é mais seguro, porque se o cara lá na ponta não pagar, o banco tem um imóvel. Ou LCA, que é para a área de agropecuária, que é para ajudar o país a se desenvolver e etc. Que nunca vai parar de comprar comida. Então é uma área mais segura. Esses 3 investimentos, por exemplo, eles são cobertos por um fundo que chama FGC. E não só isso. Se um banco vier a quebrar com um grande impacto, a chance do governo injetar dinheiro para isso Para não acontecer deixar... é muito porque grande. pode quebrar o país. É, entendeu? Então é muito grande. Então você ainda tem, além do FGC, que é digamos, uma garantidor, segurança de até É uma 200... espécie de seguro. Até 250 mil, Até né? 250 mil, se der qualquer treta,
ele vai lá e te paga. Até 2 bancos. Tá? E já aconteceu comigo de um fundo de investimento que eu tinha lá. Acho que não era fundo, não. Era algum investimento que eu tinha, deu ruim, perdi. O Gaspa até que me orientou na época, entrei no aplicativo, fiz lá o processo. 2 dias depois o dinheiro já estava na minha conta. Então é muito rápido. Então hoje, por exemplo, tem gente que tem 100 mil reais na poupança, cara. 100 mil reais na poupança deve estar rendendo o quê? 400 reais, 300 reais. 0,45. Pensa assim, ó, 100 mil rendendo 400, 300. Se tivesse num CDB no LCI, tava rendendo uns 900 reais. No pior, você o dobro, tá com 10% o dobro. No pior vai estar entre 9% e 10% ao ano. Por quê? Porque tem muita gente que não tem o conhecimento. Por isso que, de novo, a gente volta naquilo de, cara, conhecimento é vida. Conhecimento abre portas, conhecimento te faz ganhar dinheiro, conhecimento te faz conseguir posições melhores. Então, se tem um recado que a gente tem que deixar pra todo mundo aqui é estude. Estuda. Ah, não sei o que fazer. Cara, olha pra alguém que você quer como mentor. Eu quero ser essa pessoa. Chama ela, fala, o que você fez? Qual curso que você fez? Como que foi? Onde que foi? Me dá algumas dicas. A gente falou que o conhecimento tá na internet, gente. Começa a ver um vídeo atrás do outro ali no YouTube. Tá, o conhecimento ele tá aí, só que você tem que ter atitude de ir lá e fazer. Vale frisar muito pra galera olhar sempre fundos que tem o FGV. Sempre que tem a garantia do Banco Central. Sim. Não vai na não vai loucura correr. de Eu sempre aconselho Tesouro, pra quem não conhece, quer começar, vai no Tesouro. CDB também é bem seguro. Vai no Tesouro. Dificilmente vai dar algum pau, por que eu gosto do Tesouro, tá? O Tesouro, você vai ter que aprender um pouquinho sobre investimento, porque ali você vai ter investimento em Selic ou em inflação, então vai te ajudar. E os dois estão muito amarrados ao que o país promove. Então, assim, se você tiver na inflação, a inflação é obrigada a acontecer, porque é o dinheiro, o peso que o dinheiro vai ganhando ao longo do tempo. Então, assim, o dinheiro vale menos porque você está gastando mais. Então, se a inflação está subindo, você vai fazer seu dinheiro subir a mesma coisa, então seu dinheiro não perde poder. E na Selic também é bom, porque se a sua inflação sobe demais, obrigatoriamente o governo tem que subir a Selic para conter a inflação. Porque senão o país quebra, literalmente. Então, se o dinheiro está aqui, mesmo que em algum momento você perca aqui por conta da inflação, ele vai se reajustar em algum momento. Então, não tem como você perder dinheiro. Só se o país quebrar. Então, eu sempre vou nesse caminho. Mas mais do que tudo isso, o que o Gabriel falou faz todo sentido. Cara, esse podcast a gente tá fazendo no estúdio, tal, mas as imagens que estão aqui, muita coisa que a gente coloca, eu aprendi no YouTube. Perfeito. Meu canal praticamente inteiro foi do YouTube, entendeu? Então, assim, cara, YouTube é de graça. Você tá vendo isso aqui de graça. Olha o tanto de coisa legal que a gente tá falando aqui, que aí é bom para as pessoas entenderem que, pô, a gente chama convidado, a gente sempre fala disso, né? A gente chama convidado aqui que vai agregar. Pô, a gente tá falando de amizade, tá falando de call center, mas isso tudo aqui é o que agregou a nossa amizade. Da gente não ficar só falando do trabalho. Perfeito. É você buscar conhecimento fora do ambiente ali, para você crescer e se tornar profissional, tanto fora quanto dentro do ambiente. Pô, perfeito. Você enriquece a equipe, etc. Aí, mas me diz uma coisa, estou vendo aqui que vocês falam tudo a mesma língua, né? Conhecem de investimento, né? E vocês, não como coincidência, mas vocês foram galgando cargos, né? E isso é muito importante para todo mundo que atua na área de call center saber. Tipo, eu acho que é importante. Na minha visão, eu acho que é importante para qualquer um. Para quem quer crescer. Acho que para todo mundo, mas especificamente. Eu vou dar alguns motivos. Para call center, não 100%. Acho que depende dos produtos que você vai atuar. Você tem que ter uma base. E até porque. Mas banco você tem que saber. Não, mas até porque. Mesmo não banco. O que a gente está fazendo aqui é algo que aí a gente já trabalhou com outros profissionais. Não é tão comum. A gente está falando de operação e planejamento que começou a falar a mesma língua. Então, às vezes a pessoa vai olhar e falar, aí para eles é fácil. Não. Que todo mundo achava estranho isso aqui, tá? A gente conheceu sobre investimento junto com a mesma pessoa. Perfeito. O Antônio veio do agro. O cara era outro mundo e introduziu aqui e viu que tinha possibilidade. Então, eu acho que é importante em qualquer área, porque é a comunicação que o Gabriel falou lá atrás. É o lance de você saber lidar com as pessoas, criar vínculos, e isso vai te fazer crescer, porque se um cresce, o outro cresce junto. E até, por exemplo, vamos colocar de uma forma mais ampla. Todo mundo devia saber lidar com dinheiro. Isso deveria ser ensinado na escola. Na escola. A gente sair da escola dali, do curso de segundo grau, sem saber investir, sem saber o que eu faço, qual que é o objetivo do dinheiro, cara, é muito estranho. Porque é a principal ferramenta que a gente usa na vida adulta, cara. É grana. Você aprende ética, mas não aprende tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Momento. E aí, quando a gente vai pro mundo corporativo, por exemplo, se eu quero galgar um cargo de liderança, eu tenho que saber lidar com números.
Eu tenho que saber lidar com grana, porque o objetivo da empresa qual que é? Dar lucro, cara. Se a sua empresa, o objetivo dela não é dar lucro, não é empresa, tem uma coisa errada. Tem uma série de outras coisas por trás que ajudam para ajudar a sociedade, mas o objetivo principal é a grana, porque se não der dinheiro, ela quebra. Então ela não consegue fazer as outras coisas. Se eu, numa posição ali de que tô galgando um cargo de supervisor, se eu já entro nesse mundo, já começo a entender, eu tenho até mais capacidade para puxar assunto com os líderes, com o coordenador, com o gerente. Porque o conhecimento da parte financeira, cara, tem muita gente que é gerente que não domina de investimento. A gente conhece vários gerentes que passaram aí, que foram pares nossos, que não sabiam investir. Então, é um conhecimento que, infelizmente, ele não é restrito, porque todo mundo que quer tem acesso, mas as pessoas não buscam. Hoje em dia já não é, como você falou, a informação está em todo lugar. Perfeito. Hoje em dia já não é tão desculpa. Perfeito. Cara, a gente aprende, a gente tem muito lugar para poder buscar informação. Um amigo meu me deu uma pancada essa semana, o Grace, ele me deu uma pancada essa semana, ele foi muito direto em um ponto e eu peguei isso para mim. Eu tenho muita vontade, até os 45, parar essa vida corporativa e viver de outra coisa. Até os 45, era até 30 e passou para 35, agora vai para 45. Já mudei essa meta e quero parar nos 45. Aí chega nos 45, começa o segundo tempo, aí vai até os 90. Segundo tempo. Eu quero muito chegar no final dos 45 numa posição de diretoria. Só que aí vamos por partes. O que eu tô fazendo para poder mudar o Antônio para ele se preparar para isso? Nada. Nem o inglês que eu deveria estar fazendo todo santo dia, que agora eu voltei, mas deveria estar fazendo todo santo dia, eu não tô fazendo. Hoje você não entra mais em nenhuma reunião no mundo corporativo que pelo menos... Cara, já tem gente forçando reunião 100% em inglês. Exatamente para poder colocar todo mundo num nível que se prepare para isso. Faculdade, eu tenho meus pontos, o Gabriel tem os deles, não acho que o conhecimento é errado. Eu vejo que a faculdade, ela poderia ter me ajudado mais, mas ela não me ajudou em quase nada se eu tivesse ficado. Então eu preciso me formar, é óbvio, termino ali a minha formação desse ano. Mas quando eu vejo as mesas que eu quero sentar, eu vejo tão para trás que eu tô. Aí o que eu tenho que fazer? Buscar. Se movimentar. O que eu fiz? Wendel, como que eu faço para aprender isso? Gabriel, onde que eu vou para esse caminho? A sua própria rede de amigos que você tem ali, cada um já sabe para que caminho você Perfeito. vai. Eu lembro que eu mandei mensagem pro Gabriel, cara, eu preciso fazer um curso de SQL. Por mais que eu vou usar muito pouco, mas eu preciso pelo menos saber o que eu tô falando. Foi assim, você ligou pro Wendel? Eu falei com ele, cara, você falou com o Wendel é o cara que a gente conhece que mais domina essa parada. Aí, do curso de inglês, eu disse, acho que é melhor falar com o Gabriel. Então, a gente vai meio que dividindo esse conhecimento, sim, porque a gente sabe qual é o caminho que a gente vai traçando e as pessoas vão ser sua rede de apoio. Perfeito. Pode ser ruim o que eu vou falar agora, mas tem algumas mesas então que fala, já não... Tem algumas mesas que já não nos cabem mais. Essa tem lugares... se tivesse mais um aqui, não sei já não cabia. Mas você já pensou pensa num conceito de conhecimento. Eu não tô gordinho, cacete. Pense num conhecimento. Hoje, olha o papo que a gente tava batendo sobre investimento, operação, planejamento e tudo mais. Quantas mesas que você já passou, que você já escutou Sim. isso? Entendeu? Aqui você tá agregando conhecimentos, que a galera que tá escutando a gente tá agregando. Quando você tá, sei lá, numa roda diferente, a gente chega numa idade que a gente tem que ter o amigo que fala sobre investimento, o amigo que fala sobre direito, o amigo que fala sobre saúde. Porque se você não tiver essas pessoas do seu lado, e o ser humano, por ele ser muito proposital, e eu vou falar isso no meu último ano, que esse último ano foi muita mudança na minha vida, né? Se eu não tivesse pessoas ali naquela roda social, minha família lá de Cosmorama, Gabriel aqui do outro lado, as pessoas ali para poder corrigir as rotas que a gente está errando, são pessoas diferentes, situações diferentes, mas que agregam em uma pessoa única. Uhum. Você sai desse lado. Agora, se você ficar na mesma roda, que não te agrega nada, e esse tal de final de semana, cachaça, pinga, e não vou aprender nada, não vou aprender nada, não vai te levar. Você não quer ter um carro legal? Você não quer ter uma casa legal? Você não quer fazer uma coisa diferente na sua vida? Porra, o que você está fazendo para começar hoje isso? Porque na mesa do boteco, até você pode aprender muita coisa, porque eu aprendi muita coisa mesmo no boteco. Mas você tá sentado na posição todo que você dia quer. no mesmo lugar, você vai aprender. E sabe o que você tá falando que é importante? As pessoas esquecem, mas tanto a vida quanto o ambiente corporativo é um jogo em equipe. Você não chega a lugar nenhum sozinho. Se você não botar na sua cabeça que você precisa buscar pessoas que vão agregar valor na sua vida, em determinados assuntos, igual o Antônio falou, você já tá jogando errado. E aí, as pessoas que podem te alavancar são as pessoas da sua casa, são as pessoas do seu trabalho, são as pessoas que você estuda todos os dias, você entende ali, eu vou ver um TEDx do cara aqui que eu sou fã. Às vezes a própria pessoa da sua casa te impulsiona. Sim. Eu, por exemplo, na minha história, eu devo muito à minha esposa. É importante eu falar isso aqui. Eu lembro que eu tinha o ProUni marcado na época, pro domingo, pra fazer a prova do ProUni. E eu quase não fui pra jogar bola, porque quem me conhece sabe que eu amo futebol e eu troco quase tudo pelo futebol. E ela falou, não, amor, vai lá, faz. E graças a Deus eu fui e fiz. Consegui bolsa de administração. Graças ao curso eu consegui um cargo de liderança e tô aqui hoje.
Então, as pessoas da sua casa também têm que jogar a favor. Tá saindo áudio. Ele é muito inquieto. Então, as pessoas da sua casa... açúcar desde a hora que eu cheguei. Se elas jogam a seu favor, cara, use isso pra te alavancar. Se tem pessoas, tanto da sua família ou amigos, que jogam contra, que te só levam pra caminhos que não vão agregar, cara, troca. Eu vi um vídeo um tempo atrás aí, eu não lembro de quem foi, mas pra mim fez muito sentido, cara. Se você tá numa roda de pessoas onde você é o mais inteligente, você é o mais bom só sagaz, pro ego, né? Se você bom só pro ego. sai dessa, velho. Só é bom só Porque, pro cara, ego. se você tá num lugar onde você é o melhor, imagina o quanto que você vai deixar de ser melhor. Perfeito. Porque você não tem referência. Perfeito. Você se tornou aquela referência, então sai dessa. Cara, vai pra um lugar onde você vai olhar e falar assim, caramba, tem gente aqui muito melhor que eu quero chegar lá. Chegou, vai pra outro lugar. É o que a gente falou, é objetivo. Lembra Entendeu? Se você não tivesse objetivo, Total, eu tô aqui, eu sou o bambambam agora, já sei tudo. Cara, você se lascou. Porque quem sabe tudo não aprende mais Imagina nada. a gente há 6, 7 anos atrás, Falando se a gente isso, se imaginaria nunca. sentado aqui discutindo tantos temas Não, importantes. eu falei sobre isso. Muita gente que acha as discussões que a gente leva pra mesa, fala assim, não, esses caras estão mentindo. Não, gente, é loucura. Call Center, pra mim, é a melhor escola da vida, velho. Eu tive 2 escolas. Ainda mais você que era doente, o cara não parava. A gente tem evento que a gente foi pra comer churrasco e beber e ele tava olhando operação, cara. Eu tava aqui olhando a operação. Na hora O que eu tava diretor falando, Tonho, o Gasto falando, velho. Mas isso, pra mim, é uma verdade absoluta. Trabalhar em call center é fácil? Não, cara, não é. Sentar numa PA é fácil? Não é. Eu fui forjado numa PA. Eu fui operador de telemarketing 4 anos. Tinha dia que eu tava de saco cheio, que eu não queria mais nada. Tinha. Só que eu sempre fui muito teimoso e persistente. Eu nunca deixei meu resultado cair, que eu acho que é uma coisa importante. E aí, com o tempo, com a persistência, começaram a me dar oportunidades. Véio, e não foi de primeira. O Gabriel é foda, velho. E uma coisa que até hoje eu nunca encontrei ninguém igual. Pode estar tudo bem, mas ele tá tenso porque ele quer que continue mas isso bem não e é bom. melhorando. Isso é um defeito. Isso é um defeito. Eu sempre penso que, putz, eu tenho que olhar tudo, merda. porque alguma coisa vai cair, eu já tenho que me preparar. Então, no call center, cara, eu tomei vários nãos. Vários. Eu ficava puto, chorava, não entendia. Hoje, olhando, eu falo, cara, eu não fazia nada. A única coisa que eu falava no processo seletivo é, eu quero muito. Cara, beleza, todo mundo tá aqui quer muito. Por isso que é importante a gente se preparar e se capacitar pra algo. Porque a gente acha que só a vontade já vai bastar. Você vai contar E mesmo? sempre acha que o outro... Você quer contar mesmo? E sempre Não acha sei, que o outro é o culpado, né? Sempre! É, tipo, cara, passeio, não gostou, não foi com a minha cara. O outro lá é amiguinho. Não, Tem cara, também a tal da paciência também, né? Você falou, você operou 4 anos como operador, num meio que é muito rotativo. Pensa. Né? E até o tempo que você levou para entender que você estava fazendo alguma coisa de errado. Perfeito. Né? E também a falta de paciência que as pessoas têm com as pessoas, né? Num meio que exige um relacionamento, as pessoas rasgam o relacionamento hoje em dia por causa de uma opinião diferente, entendeu? Você começou a fazer gestão, não começou? O que você tá achando? Cara, tipo, é difícil, assim, você lidar com pessoas, assim. Ultimamente eu tenho liderado equipes, né? Tá sendo um desafio exatamente que eu nunca quis isso e exatamente por eu não me sentir preparado para isso. Hoje eu me sinto mais seguro. Que legal, foda-se, vou fazer, entendeu? Mas é difícil, cara, porque assim, você vê que o humor das pessoas muda. Se você usa a palavra errada, você tem que tomar um cuidado muito diferenciado de quando você tá ali. Mas isso é bom, cara. Isso vai te fazer crescer tanto. Não sei se você já tinha experiência antes cara, de gestão. Não, acho que não tinha, cara. Mas assim, realmente faz bem, mas não bem pro ego, olha. Matou a charada. Você sente outra pessoa. Matou. O cara que vira líder, com cabeça de líder de verdade, ele vê que ele é o menos importante do negócio, cara. É isso, exatamente. Que a importância é o time dele. É a sensação. Você não tem mais estrela a partir do momento que você virou líder. A estrela é seu time. Seu time que tem que se vender pra você. E isso que você falou lá atrás, lá de tipo, você dar a responsabilidade pra outra pessoa, e com certeza vai ter o erro, e você sentir esse frio na barriga também, entendeu? Mas ao mesmo tempo você saber que você também pode estar acertando e desenvolvendo uma pessoa até antes do que você mesmo, porque você não teve essa oportunidade. Perfeito. Né? Então isso é legal. Você me fez errar é o padrão. Faz parte do processo, não tem como não errar. Se a pessoa nunca errou, velho, ela tá fazendo alguma coisa errada. Perfeito. Não, se ela não errou, ela não tentou. Já então, começa por aí. Porque, assim, a gente é um acerto de 10 cara, erros. não tem como você acertar todos. Mas lidando com pessoas, cara. A resposta vem muito mais do que você faz depois que errou do que antes de errar. Eu não sei se o Wendel vai lembrar, mas o Gabriel vai lembrar. Lembra do processo quando abriu pra gerente trainee? Uhum.
Todo mundo, naquela época eu já estava ali bem pra frente, o Gabriel já tinha me dado várias coisas para poder tocar, já fazia estratégia, fiz um monte de coisa. O Gabriel já estava me desenvolvendo para aquele cargo. Todo mundo falou, não, processo seletivo você vai ser fácil. Eu não dormi 2 noites. Sim. Estudando, coisa que eu já sabia, porque a gente não podia chegar em contato com gerentes para poder perguntar, porque é lógico, o Gabriel ia bater o olho no case lá e falava assim, é isso. Automático. Pra gente que tava naquele mundo, eu já bati o olho, já consegui entender com uma velocidade um pouco melhor, mas não com a mesma capacidade de raciocínio dele. Só que o que você faz? Todo mundo achou que eu ia passar, mas eu fiquei estudando 2 noites seguidas. Com medo de, na hora que eu for pro processo, eu me ferrar. Ainda com a Milasco, porque eu pego o Sócrates e o Ricardo para poder fazer o processo, e eu falei uma frase. Falei, olha o tanto que eu me dediquei para estar aqui. O Ricardo falou bem assim, mas dedicação não quer dizer que você vai conseguir. Você pode conseguir e eu tenho que te mandar embora daqui 1 semana. Você não está preparado. Aí vem a questão do gestor. Aí vem a pessoa que te treinou. A pessoa te treinou para você dar conta daquilo. Então, quando eu assumi, foi até engraçado, porque era para eu ter ido pro receptivo. O Edson automaticamente fez o quê? Ligou pro Gabriel, sai de férias, deixa o Antônio no ativo, dá tempo de eu trabalhar a cabeça do Gasparim e deixar vocês 2 tocando. Porque se naquele momento talvez eu saia da gestão do Gabriel, eu teria morrido ali. E não teria ido mais para caminho nenhum. Por mais que eu teria pegado outro gestor muito bom e tudo mais, mas não teria a mesma autonomia. Às vezes é diferente, Exato. Então, isso vai forjando e vai moldando. Por isso que o papel da liderança é muito importante. Eu já passei por uma liderança ruim até hoje só, de tantos que eu já tive. Cara, eu fui treinado por Fábio Fermento, por Alexandre Gasparim, por Edson Flores, por Gabriel, por Juliano Basílio. Eu fui treinado por muita gente foda. Mas eu tive uma pessoa para segurar o ego, para segurar o ímpeto, e o Gabriel tomou muita porrada nas costas por minha causa. Foi pouca, não. Teve uma vez que alguém queria me dar uma medida disciplinar por causa de uma porra de um ponto que eu não bati. Ele foi lá e comprou a briga. Então, se você tem pessoas que vão fazer sua carreira ir para esse caminho, por isso que eu falo, liderança é você tomar porrada primeiro, porque você assumiu a responsabilidade do seu time, você vai bater depois. Mas para outra pessoa ali, você vai defender igual um leão. Não pula fora disso. Gestão é fácil de fazer. É só você tomar uma decisão e se arrepender dela e ponto. Você vai dormir depois pensando o que vai acontecer? Foda-se, já tomou, não tem como voltar atrás. O que eu mais gostei, acho que da sua fala, e isso tem que ser uma verdade, que todo mundo que quer ser líder tem que saber, é que não acha que você vai virar líder e, primeiro, sua vida não vai ficar mais fácil. E segundo, pouco importa você, cara. Porque o resultado deixa de ser você que faz. Você é 5% do negócio. Se você achar que é você que vai mudar, e isso acontece muito com um supervisor novo. O cara, agora eu sou líder. Aí ele começa a levantar aqui, arrogância. Não, cara, desce dessa tampinha aí. Não, você tem que ser mais humilde. Quanto maior o seu cargo, mais responsabilidade, mais humilde você tem que ter com as pessoas. E é legal também pensar que qualquer pessoa que quer e se dedicar, ela consegue. Mano, eu era um 0 à esquerda de liderança. Eu, na escola, eu não liderava nada. Eu ficava, mais 2 amigos lá quieto. Eu fui começar a gostar disso quando eu entrei em call center. Que eu vi, cara, tem um supervisor. Eu achava um máximo, cara, quando os supervisores juntavam-se na mesa do coordenador para poder fazer reunião. Eu ficava assim, nossa, que louco, o que eles estão falando? E aí meu olho foi brilhando, eu fui começando a me desenvolver, tomei porrada, não. Aí um líder veio, me ensina, o negócio eu fui aprendendo. Uma hora eu consegui. Então, todo mundo que quer se dedicar, consegue. Persistência. A gente falou muitas vezes aqui, né, que o nosso sistema de escola meio que trabalha a hierarquia e a liderança de uma forma que a gente fica... Não, eu não quero ser líder porque o meu professor... Mas o mercado não quer mais. O cara novo que tá chegando, ele não quer mais ser líder. Uma fatia do mercado, tá? Mas pensa assim... Não sei, tá? Porque ainda existe muito do ego, existe muita situação que fomenta essa ideia de o poder, tá? Porque é vendido errado, cara. A gente vive numa sociedade que, infelizmente, às vezes o menino na favela vai pro lado errado porque ele acha que aquilo é o poder, cara. É vendido dessa forma errada. Infelizmente, vive dessa forma. Então, às vezes, no call center, você depara com muita gente que tem talento, só que não quer ir lá para ajudar. Ele quer porque ele sabe que ele vai ter um status. Ele vai ser... Perfeito. Porque é vendido o motivo dessa errado. Forma. Aí começa errado. O status é o que menos me importa. Cara, ó, eu falo isso, tá? Hoje eu tava conversando com um menino lá da equipe e aí ele comentando, né? Ele falou, cara, é estranho, né? Porque você vê cliente que é gerente e normalmente o cliente, dependendo do perfil, o cliente gerente, ele vai ganhar menos do que às vezes um gerente de planejamento de call center. Por conta que são áreas diferentes. Ainda é assim, né? O gerente de staff, ele ganha mais do que o gerente de operações. Aí ele falando, cara, pra você não é ruim
tipo, saber que, tipo, vão valorizar mais o cara porque é cliente, mas você é gerente. Eu falei assim, pra mim é ruim que me olhem como gerente. Porque a partir do momento que as pessoas te veem como gerente, dá uma lacuna. Cara, tem gente que não fala com você porque você tem um cargo. E o cargo qualquer um que te deu pode te tirar. Não, e é o que mais eu falo pra eles. Eu não sou gerente, cara. Ninguém é gerente. Você está... Né, eu brinco, eu sou o cara de tomar. Eu sou o cara de tomar porrada. Isso eu quero ser líder. Porque líder, você consegue ser. Perfeito. Gerente, você está. É um cargo, é uma função. Amanhã te mandou embora, tal. Agora, liderar, você consegue liderar a sua família, você consegue liderar pessoas, você consegue liderar numa aula, você consegue liderar num bate-papo para as pessoas. Então, toda vez que a gente fala alguma coisa que vai soar positivo para alguém mudar lá, então você exerceu sua liderança. Mas liderança é princípio de confiança. É diferente, Liderança óbvio. Tem princípio de confiança. A pessoa confiança. tem que confiar para poder seguir. Mas aí, quando você está como gerente, as pessoas te olham como gerente, torna muito mais difícil a pessoa ter a confiança. Porque ela não vai fazer porque ela entende que você sabe. Ela faz porque ela entende que você tem autoridade. Só pelo seu cargo. Mandar. E é ruim isso, né? É ruim. Porque aí faz por obrigação. E então, aí, naquela pergunta que o Renan fez lá no começo, o que o clima deveria ter para poder entregar resultado? É liderança. Não ter a execução por causa do cargo. E sim porque eu vejo, por exemplo, o Ender, eu admiro o Ender, eu confio nele, eu vou fazer porque, cara, eu confio nele pra caramba. Então eu vou seguir. Esse cara eu quero tampar junto. Esse cara eu quero estar junto, entendeu? Eu penso dessa forma, a gente sempre falou muito disso. E infelizmente a gente tem muita gente no mercado que não pensa assim e vende essa cultura tóxica, né? Eu acho que ainda tem muita gente boa pra gente conhecer. Exemplo, eu mudei de área. Eu mudei de certeza. área agora. Eu vou trabalhar com uma pessoa que eu admiro pra cacete. Que eu vou agregar muito do conhecimento dela pra mim, porque é uma área nova pra mim. Ah, não, Antônio, mas você já faz muito tempo. Não, mas eu vou agregar com uma pessoa que é foda no mercado, que sabe o que tá fazendo, e eu vou roubar aquele conhecimento dela pra usar pra mim e internalizar. Isso é gostoso. Você ainda tem pessoas que você admira. Mas tem pessoas também... Lembra de uma discussão que a gente estava fazendo na semana que eu estava aqui, que foi do LinkedIn? O cara falou bem assim, líder que exerce... Beleza que ele aí, ó. Líder que tá lembrando as épocas passadas? Tem que aproveitar. Líder que gera pressão na equipe não é líder. Não. Pressão, primeiro que é um conceito de gestão. Você aplicar pressão no lugar certo, você consegue tirar resultado. Agora, a pressão exacerbada é quando você faz isso errado. É quando você vai colocar pressão numa situação que não tem que colocar pressão, porque realmente ela não é necessária. A forma que você coloca pressão, né, cara? Exato. Todo mundo tem um bom português para gastar na hora de falar alguma coisa. Minha mãe colocava pressão em mim, até hoje eu falo muito Minha mãe disso. jogava um chinelo bonito, hein? Cara, minha mãe, a parte mais difícil de conversa com a minha mãe, porque eu era atentado. Minha mãe sempre ensinou assim. Nem um pouquinho. Acha? Acha? E minha mãe ensinou assim. Nem jogou óleo no corpo dele. Não interessa o que aconteça, não minta. E eu cresci muito com esse princípio. Só que o que me doía não era quando eu fazia alguma merda e eu contava pra ela e ela ficava pé da vida. O que me matava, velho, é quando ela falava que tava decepcionada. Véio. Isso é bizarro. Você lembra de uma reunião, Gasparinho? Porque quebrava o elo de confiança que você tinha, mano. Não, você me decepcionou, eu falei, mano, me bate, cara. Mas isso acontece no mundo corporativo, cara. O Gasparinho me fudeu uma vez com isso. Ele falou isso numa reunião que a gente tava. O Gasparinho não levanta a voz, ele é sempre naquele tom dele. Falou assim, beleza, mas eu tô decepcionado. Pra quê? Pra quê? Ele podia ter feito qualquer coisa comigo, mas briga, me xinga, me rebenta. Quando eu sei que eu errei. Eu assumo a responsabilidade, taca no meu peito. Mas me dá a oportunidade de tentar consertar. Agora, falar que você tá decepcionado, aí fode. Aí fode porque quebra teu ego inteirinho. Não, literalmente você olha e fala assim, cara, eu fiz muito errado, sabe? Tipo, porque quando você faz um erro e alguém meio que ou age com ignorância, alguma coisa assim, infelizmente a gente auto-justifica o erro. Por isso que eu fiz merda, assim. Então você tem um ego ali se alimentando. Quando você decepciona alguém, você não tem pra onde colocar. Você fica chateado com você mesmo. Você fala, putz, como é que eu fiz frustração isso, sua. Cara? A parte positiva é que quando acontecia isso, aprendizado. me fazia uma coisa. Eu sempre falei, eu prefiro que ela fique chateada comigo de eu contar do que ela ficar decepcionada comigo de saber de alguém, entendeu? Perfeito. Então, mesmo que eu aprontava, eu falava, mano, eu vou... Já que errou, assume a bronca, vai lá, corrige e não faz de novo, entendeu? O problema não é o erro. E foi desde criança assim, velho. Eu não era tão atentado, eu era mais na minha. Eu sempre fui, cara. Eu era mais na minha. Quando eu era criança, eu era muito briguento. Cara... Esse tamanho? Então, e nem posso dizer que é assim, tipo, porque eu tinha queimadura e tal. Meus pais me ensinaram de uma forma tão limpa assim isso... que eu sou o cara que mais brinca com isso. Eu nunca tive esse lance de
pô, vão me tratar. Não, mas eu não sei, cara. Era muito de agitação. E a escola não trabalhava isso, né? A Mas criança agitada é atentada. E o call center ensina muita coisa. Eu acho que o teu conhecimento supera a necessidade da pessoa olhar para qualquer coisa. Porque quando você fala, você transparece muito a sensação do saber. Nossa, vai ficar gravado. Eu vou fazer um corte daí. O Antônio te elogiando, filho. Você pode gravar e guardar dentro do cofre. Fica muita sensação do saber. Ninguém vai olhar para isso. Ninguém vai olhar para... A gente falou, acho que umas 2, 3 vezes essa semana, né? Falou sobre assunto aleatório. Tipo assim, cara, eu preciso enriquecer base, preciso fazer isso. O que você acha disso? Por quê? Porque você sabe que você vai ligar pro cara, tem um conhecimento. Mas foda-se se é raça, gênero, o que é, o que não. Cara, o conhecimento da pessoa, ele brilha. Ele é mais bonito do que você ser, acho que uma pessoa mais chamativa, digamos assim. Porque a Aline é uma santa. A Aline é outro nível, né? Ela só teve uma coisa que ela fez errado na vida dela até hoje. Casar contigo. E outra, a gente tá discutindo várias coisas aqui que são básicas e que são importantes, mas na minha visão vem uma revolução pela frente. Que é a velocidade que a tecnologia está avançando. Que é perigoso. As IAs da vida, é muito importante que a gente dê os primeiros passos de estudar, de se aperfeiçoar, porque eu entendo que o mercado vai mudar muito, cara. E esse é um ponto. Muito. Eu acho que vai mudar, mas não tem esse lance que o pessoal vai perder o emprego. Eu acho que vai criar-se novos empregos. E se você não se adaptar... Todo movimento vão fechar empregos antigos e vai gerar novos. Mas vai reduzir muito. Eu acho que difícil vai mudar a área. Eu acho que não, cara. Sabe o que vai acontecer? Eu acho que não. Vou te dar um único exemplo. Quando veio o computador, falaram, nossa, vai reduzir emprego pra caramba. Reduziu? Mas abriu um monte de outras aberturas. Mas isso. Mas você criou um exemplo melhor que o seu. O saldo no final pode ser positivo. Você criou empresa de tudo quanto é coisa. Por conta do computador, hoje você tem a era das redes sociais, que empregou muito cara de técnico a ponto de você não ter pessoas formadas e pagar um salário absurdo para um cara fazer uma coisa básica. Mas aí o saldo no final pode ser positivo, eu acredito que vai. Mas eu acho que vão ocorrer mudanças drásticas. E se aquela pessoa não se aperfeiçoar e não buscar novos horizontes, ela vai ficar ultrapassada. Mas eu acho que deixa eu te dar um exemplo, claro, não disso. É redução, é migração. Vou te dar um exemplo que você deve ter vivenciado. O que aconteceu quando a usina colocou tecnologia no negócio? Tirou todos os cortadores de cana, substituiu por máquina, substituiu por implemento, fez todo um rodízio, melhorou toda a parte ali, estruturou. Aí nasceu a área de planejamento, estratégia, beleza, migraram-se para essas áreas. Mas você imaginou que hoje uma colhedora de cana, ela tirou 80 empregos da ponta para empregar um cara, vamos colocar 3, ela trabalha 24 horas por dia. Calma, ela trabalha 24 horas por dia. Ela tirou essas pessoas, podem ter trabalhar em outras áreas, em outros ramos. Mas uma usina antes que girava com 5, 6 mil funcionários, hoje ela está com 1.500. Tá, mas quanto que ela produz hoje? Ela produz muito mais. Se ela produz muito mais, você precisa de muito mais gente para carregar, muito mais gente para vender. Você cria... Não necessariamente. O que eu acho que você vai criar KIA, o que eu acho que você vai criar KIA é o ciclo das pessoas ficarem mais técnicas em determinados assuntos. Eu acho que tem duas formas de pensar isso. Vou dar um exemplo. Esses dias eu tava no Uber, aí o Uber, a gente conversando, aí a gente acaba entrando, e aí, mas como que tá o Uber, né? Ele falou, pra mim tá ótimo, porque assim, eu tô conseguindo ganhar um dinheiro que eu não ganhava lá na Bahia cortando cana, entendeu? Então assim, a sua realidade não é a mesma que a minha, então talvez aquilo é o suficiente para eu viver. Então uma startup, então assim, eu não tô nem falando que Uber é bom, essa coisa. Tô falando que assim, ela tipo mudou uma realidade de um pessoal que de repente tava insatisfeito no trabalho de cortar cana. Tem gente que gosta, tem gente que tá lá, prefere, não quer trocar a cidade, a vida simples que tem. Então é muito difícil a gente saber onde que isso vai dar, entendeu? Eu já não vou ser tão otimista quanto eu também. Mas a mesma coisa que você está falando do Uber, mas você está falando do Uber, na década de 70, foi as empresas que estavam abrindo aqui em São Paulo. Se você pegar, isso é estatística. O desemprego, ele é influenciado pela taxa de natalidade de população do que de mudança, pô. Esse é o maior indicador. Você tem desemprego crescendo porque você tem mais população. E não porque está morrendo no trabalho. E sempre está morrendo. Sempre está saindo um serviço que para de acontecer e um novo. A adaptação que é o problema. Por quê? Vamos pegar a própria tecnologia. Quando veio os computadores, desempregou muita gente que não tinha o tempo hábil para se adaptar com outra coisa. Aí você lasca essa pessoa. Mas eu acho que criou os cargos. Eu até acredito que outras funções vão nascer.
Só que você vai ficar esperando e vai ficar no final da Esse fila, é o erro. ou você já vai se antecipar às mudanças, vai buscar o conhecimento Naquela época não tinha como você para que buscar. você Hoje tire você tem. proveito do que está por vir. Porque, gente, você pega chat GPT ou o próprio Copilot que eu te mostrei aqui, é impressionante, cara. O Gabriel tá 50 anos luz na minha Cara, frente. é de outro mundo você usar uma ferramenta dessa hoje. É de outro mundo. Todos os caras que ficavam aí vivendo para fazer copy, para fazer divulgação, para montar imagem, cara, você faz ali em segundos. Cara, pega o chat GPT, fazer um teste ao vivo pra vocês verem. Olha aqui, vou me arriscar, que eu gosto Não, desses. dá bom, Esse trem dá bom. funcionar, hein? Dá bom, não, funciona. É mais fácil a gente parar. Chat GPT, eu vou conversar com você em inglês, mas eu quero que você me responda em português, tudo bem? Põe no microfone. Claro, sem problemas. Pode falar em inglês que eu te respondo em português. O que você gostaria? Nice. My name is Gabriel Moreira. I want a teacher for I study my English. You can help me? Claro. Em que posso te ajudar? You need to make some questions and I will make the answer and I will train in my English. Ótimo. Vamos lá. 1. What's your favorite hobby? 2. Where is your dream base? Ó, que louco. Você Primeiro, treina a sem inglês, linguagem dele é perfeita. Ele errou aqui porque eu pedi pra ele conversar em português, ele começou, mas na hora de fazer as perguntas ele fez em inglês. Mas se eu falar com ele, que repetir, falar assim, eu quero que você fale só em português. Ele vai falar só em português. Meu inglês é péssimo. Eu improvisei aqui nitidamente. Ele entende. Sim. E ele seguiu o que eu pedi. Sim. Cara, eu tenho um professor de inglês no meu celular. Então, aí de graça. Semana passada a gente até falou sobre isso. Eu acho legal, até mostrei pra ele um tempo atrás daí. Não cheguei a mostrar pra ele igual você mostrou agora. Eu acho bom porque exatamente. Então qualquer pessoa se torna acessível. Então você não precisa mais de um professor de inglês. Pelo menos pro básico. Pro básico. Pra né? dar os primeiros passos. É, pra dar os primeiros passos. Pra treinar, né? Mas aí. É mais complexo. Mas pra mim isso daí é igual aquela questão do home office, cara. É muito diferente você estudar com um professor de verdade, entendeu? Então, assim, eu acho assim, ainda vai existir a procura, tanto que eu falo inglês muito bem, só que eu tô meio, vamos dizer, preso num level que eu quero melhorar, entendeu? Aí eu comecei agora a pagar aula com uma professora gringa, né, desses aplicativos, que também é uma oportunidade, pô, pago R$25 uma aula, 50 minutos. Sim, cara, é barato. Depois você me manda o que eu quero fazer. Entendeu? Então, tipo, e eu escolho o professor que eu quero, se é qual o sotaque eu quero, digamos assim. E é muito mais humano, entendeu? Então vai existir outras plataformas ainda que dessa comunicação que a gente necessita, entendeu? E sabe o que já está acontecendo? Por exemplo, você tem um professor humano. Sim. Já tem IAs que tem uma imagem de uma pessoa que parece uma pessoa e não é. Sim. Fazendo esse papel. Sim. E aí, eu super concordo com o Renan. Para inglês é uma coisa que tem que ser imersiva. Se você não tiver com um professor de inglês aqui, talvez você vai aprender menos. Hoje. Mas o treinar com a IA legal. Hoje. É um recurso. Só que, por exemplo, para alguém que talvez não tem grana nenhuma, cara, é um aplicativo de graça no celular. É um recurso legal. Uma outra coisa, eu faço um aplicativozinho e já funciona. Só uma coisa que eu não gostei também, que nem assim, você não falou tão bem e ela entendeu. E ela não te corrige. Isso que eu fiquei puto. Mas você pode pedir. Fala assim, ó, quando você vê que eu tô errando alguma palavra, mas parece que ela pega o jeitinho brasileiro, mas, eu não quero criar conflito. É porque você tem que programar. Você tem que programar do jeito que você quer. O seu é o pago ou é o gratuito? É o gratuito. É o gratuito. Então você já tem uma evolução desse aqui. Sim. E além dessa evolução, já está criando outro. Porque a gente tem que lembrar que... Esse é o 4? Isso que é... Não, é o 3, né? É o 3.5. Mas isso que a gente tem que lembrar. Isso daqui, a gente está falando de 2 anos de tecnologia. Perfeito. Imagina isso daqui 10 anos então, de tecnologia. Mas o que eu acho... Essa discussão que a gente está tendo não vai existir. O problema é achar conversa ética, sim. Então, mas só para terminar, conversa ética no sentido... Até que nem a questão da música. Eu quero criar uma música pro meu canal do YouTube. Eu não sou músico, eu não conheço compositor, eu não sei mexer. A IA vai fazer. Recurso, né? Outra coisa é um estúdio. Vou criar uma música para um artista tal para fazer sucesso. Cria uma música de sucesso que seja viciante. Ela vai lá e cria. Então, assim, isso eu já acho ruim. Você substituir um bom profissional
Mas você sabe que vai acabar acontecendo. Vai. Porque vai ser mais barato. Eu concordo, Mais mas rápido. Vai ser igual a obra tem de que olhar- arte. Você tem linha de produção Você que tem faz que- as coisas, mas tem gente que prefere ir lá numa coisa que foi feita Não, e- manual. Eu entrei nessa discussão com as minhas irmãs essa O que semana. a gente precisa entender também é que a gente tá falando de uma janela do que cria um desconforto pra gente hoje. Uma pessoa que tá nascendo nesse exato momento, Vai nascer daqui já 30 nesse anos, mundo. nem sabe disso. É, Entendeu? Pra ele, Não, aquilo, vamos muito aquilo além. é o que vai Gente, dar. Neuralink. Que é uma coisa que é polêmica, mas é um chip que é implantado na cabeça da pessoa que pode transmitir informação. Daqui a pouco eu posso aprender inglês por um chip. Ele vai me mandar ali os sinais pro meu cérebro, convertido de uma maneira que o corpo entende, e eu vou saber falar inglês. Isso eu tenho medo do poder É que louco, isso pode mano. se tornar. É muito mas, louco. Mas, cara, a Neuralink é um exemplo que é possível. Já teve pessoa que voltou a andar devagarzinho ali, mas graças ao chip. Eu entrei numa discussão essa semana, minhas duas irmãs são professoras. O Estado tá colocando uma IA muito pesada, né? O Tarcísio tá tomando essa decisão de colocar. E eu não discordo. Eu vi alguma coisa. Eu discordo. Eu não discordo, calma. Eu discordo por um motivo. Pode continuar. Eu não discordo. Eu entendo por que ele tá fazendo isso. Porque a gente é gestor e a gente deveria entender. Mas você vai perder uma... Tava aí a minha namorada e as minhas duas irmãs ali, a gente tava nessa discussão. Todo mundo fala assim, você vai perder a humanidade do negócio. Porque você vai chegar, talvez você não sabe se o nível de aprendizado do Andy ou você não sabe o nível de aprendizado do Gabriel. Mas você não concorda que alguém errou no processo, dessa pessoa chegar ali no 7º, 8º ano? É isso Ele que eu tá tô tentando falando. corrigir o processo. O que eu não concordo é porque ele tá indo pra IA quando, na verdade, tinha que mudar o conceito educacional. É isso que eu concordo. Não, pra mim o conceito educacional do país é uma bosta. Então, quando você põe a IA, você desvaloriza todo mundo que se ferrou estudando, tentando. Que é a mesma coisa da música. Eu acho que vai acontecer, mas quando a gente fala do governo, o que você espera do governo é a atitude para melhorar o ambiente sem perder a humanidade. Mas o contrário é verdadeiro, Então, Wendel. o que ele está fazendo agora é substituir na responsabilidade com uma aplicação. Assim como foi a Na faculdade. verdade, eu acho que quando ele tá a faculdade- ajustando o processo. Eu não concordo, não acho dessa forma. Porque se você Mas não- eu entendo que vai ajustar o processo. Mas eu acho Você que vai é ter muito... uma educação daqui a 10 anos, talvez que ela seja uma educação mais coerente com aquilo. Ó, vou te dar um talvez que o exemplo. Estado queira. Vou te dar um exemplo sem o período de IA. A gente teve uma mega revolução aí, todo mundo fala, no primeiro governo do Lula, onde muito mais gente pôde fazer faculdade. É verdade isso. Eu fiz É um faculdade. fato, né? Isso é São um fato. números. Só que assim também é um fato. O nível de estudo na faculdade caiu Piorou absurdamente. drasticamente, é um Então, a minha faculdade não vale a mesma coisa de quem fez 5 anos atrás. Aí tá, até Esse é um problema. é que Eu nem- queria ter uma faculdade com a qualidade É. de faculdade. Pô. É que nem... Você tá entendendo? Esses são os riscos Que nem que o você Antônio tem. falou, que na faculdade ele acha que não aprendeu tanto, né? Que ele aprendeu muito mais no call center. Exatamente, porque no call center existiam pessoas que estavam guiando ele. E tem o né? processo, tem o processo também ali, né? A É, vida. tem um processo. vivência. É uma vivência, tem tudo aquilo que o modelo de escola não dá, porque o professor não tem autoridade, também ninguém enxerga É isso. aquilo como um modelo bom. Também eu não acho que a solução vai ser a inteligência Só artificial, jogar tecnologia porque ó, do nada. ela vai dar o conhecimento, mas também não vai ensinar Se as aquela pessoas pessoa não a ser... buscarem... É isso que eu tô te falando. O que eu acho que falta é a parte humana, de fato, de falar do nosso governo. É de olhar para lá e falar assim, cara, como é que eu crio uma estrutura onde as pessoas queiram aprender? E aí a gente tá falando de jovens Esse é o que desafio, qualquer né? coisa tira do... Ó, uma coisa simples, básica. Porra, estourou Harry Potter há 10, 20 anos atrás, né? Estourou. Acho que já tem 20, hein? Certo? É. Eu acho que é isso. É ficando 20 velho. anos. Porque eu era novinho. Estourou, velho. certo? Um puta livro foda. As escolas continuam ensinando Dom Casmurro. Eu não acho que é errado ensinar o que a gente tem aqui Eu não dentro. sei nem quem Mas é então, Dom Casmurro. Dom Casmurro é... Não é Chama da Machado de dele, não. Assis. Machado de Assis, mesma posse. É, eu sou É que eu li essa... Mas, então, na escola meio que é obrigado a ter isso e ninguém quer ler. Pô, introduz com o Harry Potter que tá chamando. Que chama mais e depois atenção você entrega a daquele cultura. público. É esse tipo de abertura que eu acho que vai funcionar muito mais do que você colocar um IA pra fazer robô. É isso que eu não concordo, entendeu? O desafio é como equilibrar tudo, né? É como usar a tecnologia a favor, mas sem perder a humanidade. Que eu é, totalmente bom. é mega difícil. Cara, eu estudei em São Bernardo quando... Em 96, 7. Cara, a escola lá tinha colocado o computador. É uma das primeiras escolas que colocou o computador. Eu me apaixonei por computador, Eu também, velho. Fiz cara. vários cursos de computador. Quando eu Só entrei um na computador escola, na escola tinha e eu laboratório de achava informática, você fantástico. precisava no Yahoo ou no KD. Tecnologia Acho que nem não tem é Yahoo ruim. e KD mais, né? Cadê Não. foi comprado pela Cadê? Google, né? Cadê não existe E mais. tá aí Yahoo também não. os desafios, né? Por exemplo, você falou de fazer trabalho. Cara, hoje, se o cara for espertinho, ele faz um TCC no chat GPT.
Mas aí eu vou trazer outra polêmica. Mas tem como... Não, mas eu discordo, tá? Cara, eu vou trazer outra polêmica. Porque, por exemplo, o tanto que eu aprendi fazendo o meu TCC da faculdade, às vezes valeu até mais que a própria faculdade. Mas você concorda que na escola você burlava a entrega de trabalho? Não tinha como. Não, tô falando de burlar, assim, tipo, eu não vou fazer isso daqui, vamos dividir. Se eu não então não fazia, né? Ponto, sim. Então é cultural. Por isso que o cara hoje, que tem a IA, ele vai querer fazer o TCC. Eu ele aprendeu lá na faculdade. O cérebro gosta de atalho, velho. Isso é fato. Eu acho que isso é cultura. Eu lembro assim, eu fui o primeiro a ter computador. É mais do que cultura, né? Ele tá falando que é uma coisa que é... Beleza. Porque em outros países se consegue ler mais e melhorar a educação. É cultura. Se você forçar o seu cérebro nesse modelo, que é difícil, que é o que a gente falou, assim, vai acontecer. Eu fui o primeiro a ter computador da minha sala na época. Né? Playboy! Foi o computador segundo... Um Pentium 2, segunda mão. Rapaz, isso era bom, velho. Ele fala hoje. Era Neo 3. Pentium era top. Qual que era o outro lá que era concorrente? Era o AMD.